E aí, galera, muito boa noite a todos. Tu também tá aqui no chat agora que eu vi. Mesozoico Zoado Oficial também tá aqui no chat. Eu também tô aí. Galera, muito boa noite, galera aí. Eu acho que essa live vai ser muito legal, de verdade, porque foi aquilo que eu falei contigo no Zap, né? Tipo, é pra quebrar a falsa dicotomia que tá existindo aí na internet. Bugar a Matrix, né? Vamos bugar a Matrix com essa live, não é Isso zoeira. aí. A galera pode achar que talvez seja zoeira, mas não é. Uhum. Nós vamos bugar a Matrix. Deixa eu só aumentar um pouco o teu áudio aqui. Tá. Quando tiver cachorro latindo, eu muto aqui. Pode... Tá tranquilo. Tranquilo. Cachorrada Ó, às vezes se empolga, tem uma quer galera participar chegando, também. galera chegando mais ali, Universo Astronômico. Ah, o meu Outro astronômico é legal pra canal, caramba. outro canal, Show de bola. às vezes eu boto pra assistir porque eu morro de rir com as Ah, edições que ele fala. cara, ele serviu de inspiração pra alguns vídeos que eu faço de paleontologia, né? Aí, Já ó, comentei aí, com Universo eles. Astronômico, aí, ó, tá vendo? Teu fã aqui, ó. Então, galera, vamos começar. Seguinte, eu estou aqui com um cara que eu achei muito interessante. Não, na boa, muito interessante de verdade, o Rodrigão, do canal Mesozoico Zoado. E o interessante, eu vou deixar ele falar, mas eu só vou começar aqui só pra já causar, sabe? O que eu acho interessante é que ele não é pseudocientista, tá ligado? E é evangélico. Então, assim, pronto, sabe? Dependendo do termo, quer dizer, dependendo do significado da palavra criacionismo, a gente pode até usar isso falando assim, olha, temos aqui um criacionista no canal. Uhum. Dependendo de como você usa esse significado, né? Mas se apresente aí, cara, conta aí, o que Opa, que... ó, então, meu nome é Rodrigo, né? Como eu disse aí, eu sou do canal Mesozoico Zoado, né? Eu trabalho com. No canal a gente trabalha com humor e paleontologia, né? Tem até um desenho animado no canal que tem o nome Mesozoico Zoado, né? Começou a partir Uhum. daí. Mas também tem curiosidade sobre paleo, né? Sempre levando na parte assim do humor, né? Ensinando de maneira didática alguns temas. Eu também trabalho com divulgação científica através de um grupo informal chamado Paleontos. A gente faz exposições em palestras, em eventos, escolas, né? Inclusive está com uma exposição itinerante sobre criação e evolução, né? Justamente o tema que está aí em alta, né? É justamente sobre isso. E, além disso, eu também sou evangélico, né? Eu sou formado em ciência da computação, então eu não sou formado em paleo, ainda quero formar, pretendo seguir essa formação. Mas eu gosto muito de paleontologia desde criança, eu gosto desse assunto. E através aí da internet, né, desse desenho animado que eu faço divulgação em paleontologia. Né? E na igreja eu dou aula de escola bíblica para adolescentes, também trabalho com teatro na igreja, né? E também já dei palestras até sobre essa questão de ciência e fé, criação e evolução também. Vai ser muito legal, porque eu quero bater um papo sobre isso com você. E eu acho que vai ser bastante engrandecedor pra É, galera que tá assistindo aí. sim, Primeiro ponto, cara, que eu queria saber, e é uma curiosidade minha. claro. Quando você diz evangélico, tem alguma vertente específica? Não sei se se fala assim, vertente, né? Digamos, Uhum. teologia específica, porque eu sei que tem luteranos, né? Ah, Tem os bem, sim, sim. calvinistas, tem Sim. presbiterianos, essas coisas todas. Então, eu sou da Igreja Brasil para Cristo, né? É a igreja, assim, que ela é pentecostal, segue mais na linha arminiana, embora tenha alguns que também seguem mais pelo calvinista, enfim, né? Eu acho que é uma questão que não é tão importante assim, né? Porque, na verdade, essa questão, assim, de ideologia, especificamente na parte das origens, olha, tem presbiteriano, batista, que divergem dentro mesmo das denominações, elas vão divergir em interpretação de Gênesis, porque na verdade se resume a como você interpreta o Gênesis. A maneira, o que vai determinar muitas vezes o posicionamento da pessoa, até mesmo enquanto cristão, como ele vai encarar os dados científicos, muitas vezes está ligado à maneira que ele vai interpretar Gênesis, né? Então, É possível a gente conseguir resumir tudo isso à forma de interpretar Gênesis? É isso mesmo? parcialmente. Também Parcialmente? porque também envolve a maneira que você lida a questão de fé e ciência também. Como você enxerga a ciência, né? A visão que você tem se você tem uma visão errada da ciência ou de como as coisas funcionam, né? A questão cosmológica ou a questão do viés também, isso também influencia. Mas a parte de Gênesis, principalmente quando a gente fala de criação da Terra jovem e tal, tem uma certa parcela também. Isso que eu ia te perguntar, cara. Você acredita que, que nós vivemos numa terra de 6.000 anos? Não. Não, e também não Mas, acredito em sexo vegano, né? mas aí olha. Não, T-Rex veganos. Isso aí eu acho que é absurdo até pra Não, quem é. não, e pior, Felipe, que não sei se você percebeu, né, não só lá no debate do Inteligência Limitada, mas num canal recentemente que o Eberlin participou, foi no canal
a Arena Apologética, ele mudou o discurso do T-Rex vegano, né? Ele tá falando que assim, só o T-Rex é exceção à regra. Aí ele falou que mas todos os outros carnívoros, terópodes carnívoros eram veganos. Ele mudou, Por isso que na thumb eu coloquei um alossauro com uma cenoura. Porque, pois é. O alossauro é vegano também. O alossauro, majungasauro, dilofossauro, ceratossauro. Eu fiz um short até falando sobre isso, né? Enfim. Pois é. Eu vi que ele mudou também o discurso que ele fala do Robert Williams ali, ele mudou também o discurso, aí eu fiquei, agora você tá mudando o negócio, né? Mas enfim. Cara, uma pergunta que eu tenho pra te fazer em relação ainda aos 6.000 anos, é que assim, essa ideia dos 6.000 anos que você diz não acreditar, agora você é um pouco mais específico. Quando você diz que não acredita, você está falando do ponto de vista de interpretação bíblica, ou você está falando que não acredita no sentido de evidência científica? Porque eu separo essas duas coisas, entende? Eu não sei se você separa também. Sim. É uma boa pergunta. Na verdade, tanto na questão científica, mas na questão teológica também. Não é uma coisa que é obrigatoriedade na maneira que você vai ler Gênesis. Como eu falei, nesse caso, na parte teológica depende de como você lida a questão da relação fé e ciência e como você vai interpretar a Bíblia também, né? Então, isso é muito importante, levar em conta isso. Então, explicando, por exemplo, a Bíblia não vai... Se você for ver, a Bíblia não tem intenção de falar a idade da Terra. Não está lá em nenhum texto. Deus criou o mundo em 6.000 anos. A interpretação de 6.000 anos, na verdade, vem do quê? O pessoal pega as genealogias, que está lá de Gênesis até Jesus, né? E aí extrapola para o dia de hoje, faz a soma, e aí vai dar que Adão nasceu em 4004 a.C., mais ou menos, né? Isso é uma coisa que o arcebispo de Usher fez anos atrás, fazendo essa soma, né? E aí eles consideram, olha, como o mundo foi criado em 6 dias de 24 horas, nessa interpretação, então a Terra tem 6.000 anos, né? Então é assim que é a lógica que se baseia, né? Só que não é a única interpretação possível, e eu não acho que também, teologicamente falando, é a mais adequada. Essa maneira de você interpretar, né? Como que você enxerga, cara? Daqui a pouco eu vou te fazer perguntas legais, mas não são perguntas no sentido debate. Não, claro. São perguntas que eu até gostaria de conversar isso, sabe? Com pessoas evangélicas, etc e tal. E eu nunca tive a oportunidade em live, que eu tô querendo dizer, né? Sim. Mas coisas relacionadas à quântica, né? Mas para isso eu preciso perguntar o seguinte. Pode perguntar, sinta-se à vontade para perguntar também. Claro. É um bate-papo aqui, tá? Não, claro. Como que você enxerga essa relação fé e ciência, cara? Assim, como que você você interpreta essas duas coisas diante, digamos assim, da sua visão de mundo? Essa é uma pergunta legal. Por que eu tô te perguntando isso? Porque vem uma outra pergunta junto, que é o seguinte: existe algum limite que vai chegar, por exemplo, assim, digamos que chega uma nova coisa que surge de ciência e que fala, não, isso aqui é o meu limite, sabe? Para eles o limite é o T-Rex, para eles o limite, sabe, são os 6.000 anos, mas será que existe algum limite que você chega e fala, não, isso aqui não dá? Não, então, na verdade, tudo vai se resumir. Olha que interessante, eu diria até um pouquinho contraditório, né, da parte dessa pessoa, porque eu compartilho uma visão que ela vem lá de Galileu Galilei, né? Vários teólogos vão dessa linha de visão, e por mais que pareça contraditório, porque é contraditório, o Adalto Lourenço chegou a mencionar essa visão brevemente na live, antes dele ir embora, quando ele foi embora. Ele falou muito por cima. O Adalto Lourenço, digamos que assim, o entendimento que eu vou mostrar aqui tá legal, só que ele chega no ponto de enviesar para a Terra jovem, né? O que acontece? Eu acredito, vários teólogos acreditam, que Deus ele se revela de duas formas, né? Então, uma maneira que Deus se revela é pela natureza, pelas coisas criadas, e outra pela revelação especial, que seria a Bíblia. E aí vão ser feitas leituras em cima disso. Porque, assim, teoricamente, a criação ela não vai entrar em conflito com a Bíblia. Você não vê tiranossauro brigando com a Bíblia, o camarão brigando com a Bíblia, não. Mas a leitura que é feita das duas pode ter conflito. Então, como é que a gente vai fazer a leitura das coisas criadas? Através do método científico, né? Agora, a Bíblia, como vai ser feita a leitura da Bíblia, no caso? Através da teologia, da interpretação teológica que é feita. Então, o que acontece? Se a pessoa ela faz uma interpretação teológica equivocada, mas faz uma interpretação científica correta, vai entrar em conflito. Se ela faz uma interpretação científica totalmente errada, mas uma interpretação bíblica correta, também vai entrar em conflito. Então, se você interpreta a Bíblia de uma maneira coerente
e científica, a gente crê que não vai ter contradição. Então, que negócio, você está interpretando, você está tendo conflito, então, ou sua leitura da ciência está errada, assim, ou você está interpretando errado, você não entendeu o jeito método científico, alguma coisa você está indo por um caminho diferenciado, ou então sua leitura da Bíblia está errada, né? A sua interpretação bíblica está errada, está equivocada. Então tem que levar em pontos. Mas aí isso me leva a questionar o seguinte, claro. Isso significa talvez que você esteja partindo do princípio de que exista uma interpretação coerente em que as duas coisas se encaixem? Porque aí me vem a pergunta, e se não se encaixar? Sabe? São as famosas perguntas dos e se's, né? Sim. What if? Sim. Lógico, também pode ser que... Mas aí se não encaixar, geralmente a gente que a questão acredita que se não encaixa, então, então você precisa rever. Às vezes, especialmente a parte de Gênesis, né? O que acontece é que, assim, o pessoal geralmente eles resolvem pegar e distorcer os dados científicos, né? E eu sempre falo, a partir do momento que você tem que mentir para defender algum ponto de vista bíblico, alguma coisa está errada, né? Isso eu falo com relação a diversas interpretações da ciência, né? Teve uma pessoa até que falou ali, né? Como que se interpreta, tipo, Gênesis, dilúvio, essas coisas. Boa. Eu queria tentar responder, mas tem uma pessoa aqui para me corrigir. Mas assim, eu acho que resumindo se chama exegese e hermenêutica, acertei? Sim, também. Outra coisa muito importante é que a galera faz o seguinte, eles pegam e interpretam, o pessoal faz muito isso. Eles usam um monte de concordismo, que é uma coisa muito errada, e o Webelin era o rei do concordismo, tá? Com respeito à pessoa do Webelin, mas estou falando só das ideias, né? Ele é o rei do concordismo. Vou explicar o que é concordismo. E também o pessoal pega um texto que é antigo, que é lá do Oriente Próximo, e faz uma leitura dele como se fosse de hoje em dia. Aí, realmente... É anacronismo, né? Anacronismo. Então, concordismo e anacronismo. O que é o concordismo que eu comentei por cima? É você tentar pegar alguma coisa, algum conceito atual da ciência moderna e tentar forçar isso e encaixar no texto bíblico. Por exemplo, você falar que a Bíblia diz que a Terra é redonda, lá que o Isaías fala, né? Deus está sentado no globo da Terra. Isaías não tinha intenção de falar sobre astronomia ali, não era a intenção do texto. O texto, na verdade, vai falar de círculo da Terra, porque na época a cosmologia... A gente não pode fechar os olhos que a cosmologia da época bíblica era uma terra plana, né? Tanto é que fala da Ráquia, né? Tal, do domo sólido. Todas as pessoas, um ponto aqui que eu queria também, assim, bater é que, assim, para todas as pessoas que eu pergunto que eu considero, digamos assim, inteligentes, sabe? Que estudam Bíblia, essas coisas e tal, sendo religiosas ou não, todas elas me respondem que a visão ali, digamos, cosmológica daquela época era de uma terra plana. Exato. Então eu ouvi o Adalto Webeli ou outras pessoas dizerem que não era isso, para mim não faz sentido conforme o que as pessoas me falam aqui. Mas dá certo, mas é isso mesmo. A cosmovisão era essa. A gente não pode tapar só com a peneira, não pode fazer a realidade, é essa. Né? Então a gente tem que ler o texto levando isso em conta. O que o autor original quis transmitir quando escreveu aquilo ali? Né? Agora, se você pega e joga isso aí e tenta forçar a ciência onde não tem, isso é concordismo. Se a gente ir para esse lado do concordismo, então a gente vai ter que dizer que as árvores batem palmas, né? Porque tem passagens bíblicas que falam, as árvores batem palmas, né? Então, quer dizer que árvores têm mãos, braços que batem no palmo? Não, né? Então, tudo que... com Jesus ele fala, por exemplo, meu corpo é comida, ele está sugerindo antropofagia, não faz sentido também. Tudo tem que ser levado em conta o contexto que está dizendo, né? Isso não escapa de Gênesis também. Quando a gente vai analisar o contexto de Gênesis 1, 2, isso fala até mesmo assim, entre teólogos renomados mesmo, tá? A gente vê que uma interpretação forçada, como é feita, ela não faz muito sentido porque não leva em conta essa questão do contexto cultural que o texto foi escrito. Né? Você está tentando fazer... Imagina, a Bíblia não tem intenção de ensinar ciência, senão nem faz sentido. Imagina, senão estaria lá no princípio Deus criou as moléculas de hidrogênio. Não, a intenção da Bíblia não é tratar de ciência. Né? Então, esse é um detalhe interessante. Inclusive... Assim, porque isso é uma coisa que eu sempre tento também assim, meio que explicar aqui no canal, desde que eu iniciei o canal. Ciência não é nem falar das teorias científicas, digamos assim. Exatamente. É o método de construção de conhecimento acerca da natureza. Entendeu? Tipo, de certa maneira, falar sobre Big Bang, mecânica quântica, qualquer coisa desse tipo, sabe? Relatividade geral, isso não é exatamente falar
sabe, não é exatamente a ciência em si, Sim. é o resultado dela. Exato, exatamente. Sabe, o que a gente está vendo é o resultado. Uhum. Né? A ciência mesmo ali por si só é a maneira de se construir conhecimento. Uhum. Que tem aqueles princípios que eu falo em todas as lives, né? Você parte do princípio de que você não tem a verdade. Sim. E que através da experiência com o mundo é que você vai tentar se aproximar de uma explicação que faça sentido. Exatamente. Através da relação intersubjetiva. Uhum. Eu sempre tento explicar isso também, porque também é um pouco difícil. Né? Eu olhar para um copo e dizer, isso aqui é um copo. E aí você concorda comigo e diz, não, Jaime, isso aí realmente é um copo. Essa aqui é uma base fundamental, subjetiva, onde todo mundo concorda que isso aqui é um copo, para a gente poder ter um mínimo de objetividade em começar a estudar isso daqui, em que todo mundo concorda, né? Um mínimo fundamental, digamos assim. Só que se você for a fundo, de fato, isso aqui também é subjetivo. Por que isso aqui é de fato um copo? Na verdade, a gente é que chama isso aqui de copo, entendeu? Através da linguagem, etc e tal. Aí vai muito em linguística, né? Sim. Entra muito numa área que foge completamente, por exemplo, digamos, do pessoal fazendo, sei lá, engenharia, física, química, ciência da computação, já foge, porque vai um pouco mais além, entendeu? Sim. É como se a gente ali, na astronomia, na física, na paleontologia, qualquer área mesmo, é como se a gente já estivesse pegando o carro que já foi construído e aí a gente começa a dirigir e trabalhar, né? A gente não tá reinventando a roda. E vai ajeitando conforme novas pesquisas, novos dados vão aparecendo, né? É assim que a coisa funciona. Tem uma coisa interessante que aconteceu agora aqui no chat, que é exatamente esse o ponto, por isso que eu forcei isso. Eu peguei isso daqui e falei copo, e a galera começou a falar, não é copo, é caneca. E eu fiz isso propositalmente, justamente pra vocês falarem isso, eu juro que eu não tô brincando, eu falei isso fiz isso de forma proposital, para usar isso como exemplo do que significa o problema de semântica que acontece na internet. Muitas das vezes as discussões, debates, essas coisas todas, a gente está discutindo sobre, digamos assim, o objeto, só que para mim é uma coisa e para vocês é outra. Tipo, eu falei que é um copo e para vocês é caneca. Então é como se a gente estivesse discutindo, batendo um na cara do outro sobre coisas que a gente mesmo não tá se entendendo, sabe? Eu tô falando sobre uma coisa, você tá falando sobre outra, mas os dois apontando pro mesmo objeto aqui, na realidade. Sim, exatamente. Sabe? Sim. Sendo que um chama de copo e outro de caneca. Sabe? Isso é interessante. Esse é um exemplo prático que acontece agora, voltando, digamos assim, para algo mais prático. Isso é o que acontece com o Big Bang. Sim. Com a palavra, com o termo, digamos assim, Big Bang, né? O que você entende de Big Bang, cara? Bom, eu entendo de acordo com o que a cosmologia atual mostra, que é o melhor modelo possível que a gente tem aí, né? É o que mais explica tudo. É o que mais explica. É aquele negócio, é o mais aproximado que a gente tem, né? Eu não sei se pode haver algum outro futuramente, mas no momento, sim, no momento é o mais plausível, entendeu? E não tem nenhum problema com isso, né? Mesmo cristãos não tem nenhum problema com isso. O próprio Weber falou lá no texto limitado que teve pessoal da TDI que brigou com ele, né? Porque defendia o Big Bang. Então, é uma coisa que eu não tenho nenhum problema com isso. E vou falar, nem com a teoria da evolução, na verdade, né? Ele pode entrar mais sobre isso também, enfim. Vamos entrar assim. Eu queria saber como que você enxerga essa coisa do Big Bang dentro, digamos assim, da sua visão de mundo que envolva a parte religiosa, entendeu? Como que você encaixa essas coisas? Então, não tem nenhum problema, porque assim, você pode dizer assim que a ciência não consegue, de fato, tanto é que o teoria do Big Bang, ela nem vai explicar a origem, ela não explica a origem do universo, né? Ela começa a mostrar... Então, obrigado por falar as coisas certas. O pessoal pensa que Big Bang explica a origem, não explica. Inclusive, até num outro canal do Paleontos, né? A gente fez uma live com um físico, um físico que também trabalha com mecânica quântica, ele é cristão, né? E ele comentou, ele já começou a live já falando isso, o Big Bang não explica a origem do universo, né? Ele vai tratar da partir do momento que o universo já existe, né? E as informações que vão acontecendo a partir dali, do ponto inicial dele. Então, o que há antes do universo ainda vai no campo, é um campo meio que obscuro da ciência. A gente tem várias hipóteses, né? Hipótese multiverso e tal, né? E alguns têm. Não chega nem a ser hipótese, sabia? Não chega a hipótese? Não. Chega a que nível?
Cara, aí que entra, assim, pode ser uma conjectura e pode ser uma interpretação filosófica em mecânica quântica, Olha só. mas hipótese, porque a própria hipótese ela já tem que ser muito bem fundamentada para chamar de hipótese, entendeu? Tem que ter algumas, digamos assim, pelo menos alguma relação de causa e efeito com alguma Entendi. ligação ali, sabe? Não é simplesmente quando é científico Claro, que eu tô claro. falando, entendeu? Claro, claro. Mas não tem nem como considerar multiverso como hipótese, cara. Porque geralmente as hipóteses elas estão dentro de uma teoria científica. Que é isso pelo menos nas leis, digamos, leis não, desculpa. Isso pelo menos dentro das ciências físicas. Certo. Porque tem algumas particularidades que, sabe, é um pouco diferente para ciências humanas, é um pouco diferente para biologia. A gente pode até entrar nesses assuntos que tem algumas coisas bem legais aí para conversar sobre isso. Mas, assim, ali na física em si, a hipótese, ela tá dentro de uma teoria. Você já tem a caixa de ferramentas, a teoria, Sim, faz e aí sentido. você tem várias hipóteses diferentes de coisas diferentes que podem ser previsões da teoria que depois se confirmam, entendeu? É como. Ou um agregado também. É porque, assim, digamos que há duas maneiras, não são duas, mas vou colocar aqui, digamos que são dois caminhos de você chegar a construir uma teoria científica ali, sabe, nas ciências físicas, digamos assim. A primeira é através de princípios primeiros, que você realmente vai pegar leis da física, que são coisas que acontecem com regularidade, pode-se dizer assim, tipo, sei lá, uma pedra cai toda vez que você solta, sabe, da tua mão. Lei de Snell, sabe, da refração ali, reflexão da luz, coisas assim, bem específicas e regulares, né? Você pega essas leis termodinâmicas, etc e tal, e começa a modelar matematicamente a explicação de alguma coisa, sei lá, da natureza, sei lá, o funcionamento de uma estrela. Aí o funcionamento da estrela se começa ali, aí você faz uma simplificação dizendo que a estrela é uma esfera de gás ionizado, em princípio isotrópico, igual em todas as direções. Vamos dizer que toda ela gira junto. Vamos dizer que é esfericamente perfeita. Isso para começar. Certo. Depois você adiciona campo magnético, adiciona não sei o que, rotação diferencial. Você vai complicando, mas você começa pelo básico, entendeu? Sim, E ali você começa a trabalhar as forças. Você diz que tem uma força de pressão que sustenta a estrela para fora, enquanto tem a gravidade que tenta colapsar a matéria. E você iguala as duas equações matemáticas ali, pi, pó. Você vai construindo a teoria. Beleza? Isso é uma coisa. Quando você constrói através de princípios primeiros ali. Certo. Outra coisa é quando você constrói a partir da experimentação, que também acontece bastante. Certo. Né? E isso tem muito em astronomia, que é essa coisa. Eu estou observando um estado da estrela agora, estou observando uma nebulosa ali, estou observando aqui, ali, a estrela gigante vermelha, a outra anã branca, a outra aqui, a outra lá, a outra cá, e aí você junta tudo e tenta bolar uma teoria que explique todas essas observações. Sim. Entende? Entendi. Mesma coisa a mecânica quântica, que foi basicamente toda ela a partir de experimentações. Você teve os experimentos acontecendo e falando, mano, o elétron faz isso, o fóton faz aquilo, sabe, o átomo se comporta dessa maneira, a radioatividade se comporta desta maneira aqui, então, caramba, como é que eu junto tudo isso aqui numa teoria que explique tudo, sabe? Sei. Sabe, tem essa diferença de você... Em biologia, eu não sei se é exatamente assim como funciona, né? A teoria da evolução né? Ela é meio que uma caixa de ferramentas também, com várias hipóteses, vários princípios, leis. É um agregado também, né? A teoria da evolução também é. Se a gente parar pra pensar, né, pegando desde Darwin ali, observando a natureza, vendo várias coisas acontecendo e tentando montar um sistema lógico, organizado que tente explicar a maior parte das coisas ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente. É isso aí. A teoria da evolução, ela é isso. Tanto é que ela é um modelo que ela vai se atualizando também conforme novas informações, né? Conforme novos dados vão aparecendo, é assim que funciona. Então, e sobre, como eu falei, existem várias, vamos colocar conjecturas, como multiverso e tal, e existe... desculpa, acabei devagando demais. Não, tudo bem. E aí há a conjectura, que alguns consideram, eu também considero, de que há um criador que deu início criou o Big Bang, né? E a gente pode dizer que esse criador ele não é detectável pela ciência, porque a ciência é um método
que estuda o mundo natural, certo? Então, Deus, ele está além disso. Ele não é, até mesmo, tem um teólogo que fala que se Deus ele for detectado pelo método científico, ele não é Deus. Não é mais Não é Deus. mais Deus. É o que eu concordo, inclusive. Eu Sim. também. Não é que eu concordo, é o que eu acho que faz sentido. Uhum. Exatamente isso. É a Sim. mesma ideia que eu penso também. Realmente. Assim, é incognoscível. Sim, Deus ele está fora do escopo da ciência, né? Então, a ciência não consegue provar que ele existe e nem que ele não existe, tecnicamente. Nem né? que não existe. Nem a intenção Porque tá da fora. ciência, né? A ciência nem tem intenção disso, né? Ela vai estudar o mundo natural, enfim, né? Como eu falei, a leitura quando Deus criou de duas formas, né? Então a ciência, a criação é estudada pela ciência, tipo assim, né? Então, e fora que o cristão, a gente vai acreditar que Deus ele está além o tempo, matéria e espaço é a criação dele. Então também não faz sentido estar contido dentro disso, né? Ele estar dentro disso, né? Então está além disso, né? Então e ao mesmo tempo o cristão vai acreditar que Deus ele, ao mesmo tempo que ele é também o autor do tempo, matéria e espaço, ele também é onipresente, né? Ele é onisciente. Mas apesar de você pode ter experiências com ele e tudo mais, isso não quer dizer também que ele não esteja ativo na criação. Isso não quer dizer que ele seja detectável pela ciência. É algo, digamos que Deus ele vai para um lado mais metafísico da coisa e a ciência não vai conseguir detectar. Né? Não vai nunca. Não vai nunca, exatamente. Porque não, se é por definição, cara. Se a gente chega em metafísica, é por definição não científico. Não precisa necessariamente ser pseudocientífico, né? Porque Exato. o pseudo chega naquela ideia de que é como se você quisesse que fosse, né? E fica tentando parecer que é algo que não é. Aí que chega nessa, digamos, mais ou menos. Sim, tanto é que eu acho que assim, o TDI, por exemplo, a teoria do desenho inteligente, ela não ficasse focada na parte de tentar desprovar a teoria da evolução ou atacar qualquer teoria que seja, e focasse mais na questão filosófica, né? Mais na questão filosófica, eu acho que ele teria um sucesso, entendeu? Eu penso que o TDI poderia funcionar mais na área filosófica, por exemplo. Mas científica, quando ele entra, porque ele acaba entrando na parte de negacionismo, né? Eu tenho que negar a teoria da evolução para provar que é um design. Mas é por isso que a galera chama design inteligente de pseudociência. Porque você pega o Eberlin falando em palestra, eles dizem com todas as letras: teoria do design inteligente é uma teoria científica. É isso que eles falam. Esse é o problema. Não é uma teoria científica. Esse é o problema. Você está dizendo que é como se o TDI fosse também uma caixa de ferramentas com várias hipóteses, leis, teoremas e tal, e não é. E não é. Pode ser uma ideia. Aí é aquela brincadeira que eu falo, né? Aí se você vai falar que é uma teoria teológica, digamos assim, aí quem vai brigar com vocês, digamos assim, é a galera de teologia. Teologia, exatamente. Se você falar que é uma teoria filosófica, que existem teorias filosóficas, quem vai brigar com vocês são os filósofos. Vai falar, calma aí, meu irmão, fica aí com vocês. O termo teoria teológica é bom, né? Eu não sei se os teólogos vão achar ruim, mas assim, bom, enfim, aí é outro campo, mas aí de qualquer forma foge do... Minha câmera tá meio... Nossa, estranho, ficou embaçado. Né? Ficou embaçado, né? É que o tema é embaçado. Não, mas assim, mas foge do escopo da ciência aí, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro, pode ser que até pergunta, mas quando você vai ter gente perguntando a questão bíblica e tal, e aí Adão e Eva, essas coisas, é capaz de o pessoal perguntar sobre isso também. Né? A galera quiser fazer pergunta, manda aí, galera. Sim, manda aí, porque é um tema que é legal também. Até mesmo de paleontologia, né? Como também trabalho de divulgação em paleo, né? Posso explicar também por que a gente pode falar que um alossauro não comia cenoura, enfim, né? Então, por que não faz sentido não na arca? A história dos dragões lá que, aliás, até o Quilmento, ontem assisti a live do Quilmento, né? Aqui a parte do Quilmento, né? Ele comentou muito bem, né? Só uma correção que não é... A área lá que estuda essa parte não é arqueopaleontologia, é geomitologia. A área que vai estudar essa comparação do que os povos antigos falavam, né? Das lendas, e vai comparar com o que a gente sabe em termos geológicos, né? Analisando os fósseis e tal. Isaac de Souza está perguntando se o Mesozoico é ateu. Então perguntando se você é ateu. Não. Não, eu sou evangélico. Evangélico e... Não. É aquele negócio, não precisa necessariamente ser ateu para você trabalhar com ciência. Basta você ser honesto. Entendeu? E coerente, né? Porque, toma esse tapa na cara aí do basta ser honesto. Sim, porque, poxa, a gente não pode... acho que assim, como eu fico muito indignado quando eu vejo cristãos pegando, distorcendo a ciência, mentindo, tá? Porque tem alguns que mentem. Tipo, existe artigo científico... vou dar um exemplo, tá? Existem artigos científicos que mostram
que encontraram vegetais no estômago de dinossauros carnívoros, terópodes. Isso é mentira. Eu sei porque eu já pesquisei até no Google Acadêmico se achava alguma coisa. Pelo contrário, quando a gente analisa coprólito, que é o cocô fossilizado, de animais pré-históricos hipercarnívoros, como o T-Rex, por exemplo, você encontra ossos de outros animais, né? Então, é exatamente o total composto. Então, quando é como eu sempre falo, se a pessoa lança a mão de mentira para provar algum ponto teológico, alguma coisa está errada. Porque o cristão ele vai se pautar, moralmente falando, na questão da verdade. Então, não faz sentido ele apelar para a mentira. Entendeu? É questão da coerência. É igual quando eu vejo a galera falando que tinha galáxias prontas, lisas, estruturadas no início do universo. Eu falo, mano, onde? Onde que esses caras estão vendo isso? Eu mostrei vários artigos aqui falando, cara, é só um borrão. Da onde esses caras estão tirando que tem, sabe? Sim, aliás, falando na fração dos caras, também tem um detalhe interessante, né? Eu acho que já ficou bem claro, principalmente no Flow, quando o Ebelin foi. O Ebelin, alguns, não são todos criacionistas da Terra jovem, né? Mas o Ebelin, com certeza, ele tem uma certa intolerância religiosa com cristãos que interpretam Gênesis de maneira diferente, como eu, por exemplo. Né? Eu percebi porque quando ele me perguntou, porque eu falei que eu era uma espécie de deísta agnóstico. De dado mesmo. Deísta agnóstico. Aí ele meio que me jogou na caixinha do teísta Big Banguista. Sei lá o que ele fala dessa porra. Mas ele vem falando que é... Aí ele falou, pra mim esse é o pior tipo de gente. Eu falei, sim, caralho. Mas não, pra você ter uma ideia, existe, inclusive, seria muito legal se alguém desse pessoal viesse aqui, ou então fosse com o Sacane, não sei se sem fim, batesse um papo, que é a galera da ABC2. Eu bem odeio o pessoal da ABC2. A ABC2 é um grupo ABC2 é o quê? Explica pra galera aí. Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Né? Então é uma associação de cristãos que trabalham com divulgação científica. Eles não têm preferência, assim, tipo, não divulgam nenhuma interpretação específica de Gênesis. Né? Eles são abertos a várias diversas interpretações, mas eles trabalham com a ciência da melhor maneira possível. Digamos que eles procuram fugir da questão da pseudociência e trabalham de maneira honesta com a ciência, né? E tem muitos cristãos dentro da ABC2. Eu já dei palestra pela ABC2 online já, sobre criações da Terra Antiga, sobre dinossauros, né, por exemplo, origem do homem. E tem vários que aceitam a evolução sem problema nenhum, né? Que conseguem conciliar essa visão, assim como eu, na verdade. O grupo que defende que a Terra é jovem, por exemplo, no Brasil, na prática, no meio evangélico, isso talvez seja uma surpresa, não é a maioria, tá? É que os criacionistas da Terra jovem falam mais alto. Eles falam mais alto. Aí parece que a maioria que pensa que isso não é. Eles são mais barulhentos, né? São mais barulhentos, isso. Então não é. A maioria não é. Eu sei porque até mesmo. Eu me converti quando eu tinha 12 anos de idade. Na escola do discipulado que eu tive, que eu me converti, falaram que não tem problema nenhum em aceitar uma terra antiga, por exemplo, com milhões de anos. Foi passado isso no discipulado. Né? E é uma igreja que é tradicional. E muitas pessoas têm essa visão, né? E cada vez mais está crescendo o número de cristãos que conseguem trabalhar com a ideia de interpretação bíblica e a evolução e tempo profundo ao mesmo tempo, está crescendo. Por isso que o Adalto Lourenço e o Ebelin, eles estão aparecendo mais na internet. Antes de eles irem no Flow, o Adalto e o Ebelin foram na Rádio Musical FM para falar sobre as descobertas do James Webb, que atacam o Big Bang, né? Entre aspas, gigantescas. E eles estão fazendo essa propaganda, e eu já vi falando isso já, porque eles estão vendo que o número de cristãos que conseguem trabalhar com ciência está crescendo, a ABC2 está crescendo, e é isso. Cara, né? mas aí olha só, vamos entrar num negócio mais profundo. Porque eu ainda acho que Big Bang, sabe, cosmologias são mais fáceis de conciliar. Sabe, eu acho. Eu tenho essa impressão, vamos dizer assim. Mas vamos lá, agora sério. Bora. Como que você encaixa? Tem até pergunta no chat aqui. Deve ter, com certeza. Como você concilia, sabe, Gênesis com evolução, cara, humana? Assim. Como que isso se encaixa na sua cabeça? São 9 horas da noite, né? Quanto tempo a gente ainda tem? Mas vamos lá. Porque o assunto é bem interessante, envolve várias coisas, né? Como eu falei, começa no princípio de que você dá a leitura que você está fazendo, né? Qual leitura que você está fazendo
do texto, né? Então, isso é muito importante levar isso em consideração, tá? E primeiro a gente tem que abordar a questão do tempo, né? Porque o pessoal vai acreditar que muita gente vai acreditar que são 6 dias de 24 horas, e não, né, e tal. E tem correntes que interpretam, por exemplo, que cada dia da criação seria, na verdade, eras, né? Seria a teoria do dia-era. Tem uma, por exemplo, que vai falar, eu não cheguei vou chegar na minha ideia. Tem ideias que vão falar, por exemplo, que no intervalo de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, tem um intervalo, né, de tempo, né, onde houve os dinossauros e tal, e aí houve uma extinção, talvez causada, não estou falando que isso é verdade, tá? Estou comentando essa ideia, que seria o Lúcifer teria sido expulso do céu, teria causado a extinção dos dinossauros. E aí a criação teria sido em 6 dias, então os milhões de anos se encaixariam ali. Depois até posso comentar porque essa ideia não faz sentido nem do ponto de vista teológico e nem do ponto de vista científico, mas enfim. Uhum. E tem outras ideias também, né? Tem gente que vai interpretar Gênesis como uma mitologia ahistórica, quer dizer que ela tem verdades eternas, verdades espirituais ali contidas, mas seria algo mais simbólico, digamos assim, né? Então, Adão e Eva representariam, por exemplo, eu sou Adão quando eu desagrado a Deus, quando eu desobedeço a Deus, por exemplo. Então, seria mais o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significa uma coisa. Enfim, tem essa linha de interpretação. Se não me engano, Alistair McGrath, que também um teólogo famoso, ele vai por essa linha, né? E tem alguns que interpretam, por exemplo, que na verdade o texto ele foi construído que os dias seriam no tempo de Deus. Então, por ser no tempo de Deus, Deus não está sujeito ao tempo material, então não faz sentido você considerar que os 6 dias seriam um dia de 24 horas, né? E foi assim que eu aprendi quando eu fiz catequese. Olha aí, tá vendo? Então é isso aí. Então, Lembrei agora disso. E também tem quem diga que seria uma construção literária, um arranjo literário, que a ordem da criação, independente da questão temporal, teria sido arranjada em 6 dias, mais no sentido literário do povo de Israel entender que eles têm que trabalhar 6 dias e descansarem no 7º dia. Né? Então, tem essas visões. Então, existem várias visões, tá vendo? Não é uma visão só. A visão da Terra Jovem, de 24 horas, é uma, dentre várias outras que existem no meio evangélico cristão, em torno de Gênesis, né? Então, e é importante que a gente respeite as visões, respeite as visões dos pontos de vista também, né? E essas datas não são as mesmas. Isso aí a gente pode falar na astronomia, que tem um calendário que a gente usa. Isso, a astronomia foi a ciência que começou a calcular as datas, tá, galera? Observando as estrelas, né? Tem um calendário lunar, tem um calendário juliano, tem um calendário gregoriano, tem um monte de calendário diferente que a gente tem que levar em conta para poder fazer essas contas, né? Então, quando fala, aí entra aquele anacronismo que tá falando. Quando diz um dia de 24 horas normal, comum, numa data que a gente conhece de hoje em dia aqui, 2023, aí tem esse tal de antes de Cristo, depois de Cristo, aí no meio científico a gente usa antes da Era Comum, depois da Era Comum, né? Essas coisas. Cara, isso é uma maneira de... só a gente vê a China ali também, tem um outro sistema de calendário ali na China, o Ano Novo é diferente, tem todas as coisas são diferentes. Então, assim, não pode simplesmente pegar 2023 aqui, o que a gente entende de um dia como 24 horas, sabe, do calendário que a gente usa aqui, e levar lá para trás, né, e imaginar que lá eles estavam falando de um dia de 24 horas normal comum, sabe? Sim, então é isso também, né? E a minha visão, ela, na verdade, se encaixa com as duas. É um arranjo literário, assim, e ao mesmo tempo também ser o dia do tempo de Deus. Eu tenho essa interpretação, e tem eu posso citar alguns motivos aí, vou citar alguns, né? Isso na parte teologicamente falando, né? Calendário judaico. O calendário judaico, ele começa a contar a partir do primeiro dia da criação, o ano 0? Não. Ele começa a partir do momento da criação da alma em Adão. Isso no calendário judaico. Os 6 dias da criação são deixados lá de fora. Por quê? Eles se consideram como um mistério, algo muito grandioso, onde se insere um grande mistério. E a gente vê o termo em Gênesis capítulo 1, lá, o uso de tarde e manhã. E houve tarde e manhã, dia 1º, houve tarde e manhã, dia 2º, não manhã e tarde, que é usual ao longo do texto bíblico quando a gente vê sobre uma duração de dia. Moisés estava atendendo o povo de manhã até o cair da tarde. Não, em Gênesis 1 é tarde e manhã, invertido. Agora, a única passagem que a gente vai ver o termo tarde e manhã usado para dia invertido é no livro de Daniel, quando fala de dias proféticos, dias espirituais, que usa o termo tarde e manhã. Acho que é o capítulo 7 ou 8, ou capítulo 8, se não me engano, que vai usar o termo tarde e manhã. Então, isso pode significar que esses dias seriam mais espirituais, ou simbólicos, ou algo assim, do que literais.
Isso não quer dizer, entretanto, que Gênesis seja todo simbólico também. Porque, para começar, Gênesis a gente pode também cravar que é um texto histórico, e nem cravar que é um texto 100% mitológico. Os teólogos falam que é um texto único, é um gênero literário único. Nada se compara aos primeiros capítulos de Gênesis, eles falam, né, literatura antiga. É único. E o que alguns consideram que seria um texto historiosófico. Isso quer dizer o quê? Que ali está falando algo que aconteceu, mas uma linguagem mais filosófica. Uma linguagem mais simplificada, digamos assim, né? Então, por que falar, por exemplo, né? Faça-se que as plantas cresçam e brotem, né? E fala que as árvores cresceram ali, porque, de fato, o judeu antigo, como é que ele via as árvores crescendo? Eles vieram brotando da terra. Então, é natural imaginar que Deus ele criou. Então, usa uma linguagem de fácil entendimento para aquele povo da época. Né? Então, a linguagem é toda feita de um fácil entendimento. Por isso que não faz sentido você colocar a ciência do século XXI em Gênesis. Né? Não faz o menor sentido, é anacrônico, totalmente anacrônico. Né? E outro ponto também que o pessoal considera, que Gênesis ele vai ser uma resposta também aos povos pagãos, tanto os egípcios, assim, para quem acredita na autoria mosaica, quanto para o povo da Babilônia, né? Império Babilônico, para quem acredita na autoria sacerdotal. Porque Gênesis vai mostrar, por exemplo, que o Sol e a Lua, o Sol e a Lua não está no nome lá, é só o luzeiro maior e menor. Por quê? Uhum. A intenção é falar que eles não são deuses, ou são deuses, né? Porque o nome era algo muito considerado. Não são deuses, são criaturas, foram criadas por Deus. Então, é uma resposta, ele traz uma desmitologização. Né? Até mesmo para quem acredita na questão, por exemplo, da autoria mosaica, faz sentido porque o povo saiu do Egito, ficou 400 anos no Egito, sendo bombardeado com culturas, ali com a cultura pagã egípcia, a adoração ao Deus Sol, Deus Lua, etc. Tanto é que na primeira oportunidade que tiveram, fizeram o bezerro de ouro. Uhum. Então, Gênesis vai dar uma resposta a toda essa questão, falando, não, vocês tiveram uma ideia, mas na verdade não é nada disso. Né? Até mesmo para quem acredita na teoria sacerdotal, que diz que o relato de Gênesis e o Pentateuco ter sido escrito por sacerdotes durante o exílio babilônico, né? Também o povo viveu muito tempo no exílio babilônico em contato com a cultura da Mesopotâmica, né? Que também tinha vários deuses e tudo mais, né? Então, Gênesis vai servir como uma resposta, um meio de desmitologização, se eu estou conseguindo expressar bem. Né? Não, eu não sei se a galera no chat que tá entendendo. Eu tô entendendo bem, porque eu não tô nem olhando o chat, cara. Tô prestando atenção no que você tá falando. Sim. Porque esse é o papo que eu sempre quis ter, digamos Legal. assim, de um debate, né, sabe? Sim, porque a galera tem a ideia de debate, aquela coisa política, né? Que fica um porrando na cara do outro e tal, etc. Cara, tem um superchat aqui que, inclusive, é algo que eu ia te perguntar também. Claro. E isso aqui é um pouco mais polêmico. Opa. Olha só. O César Renato mandou aqui, ó. Não há como conciliar ciência com a ressurreição. Apenas fazendo leitura teológica. Isso vale ao Gênesis. Como é que é? Isso vale ao Gênesis, teria de interpretar como mito. Mas assim, ele manda superchat, mas essa primeira parte aqui ia ser uma pergunta que eu ia te fazer, cara. Uhum. Porque assim, como? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Não é nem evolução. Nem Big Bang, nem nada de universo eterno, jovem, velho, adolescente, isso não importa. Pra mim, o mais difícil, pelo menos pra quem é cristão, é isso daqui. Porque, tipo, ressurreição ali é o milagre, certo? Certo. Como você concilia isso com ciência, tá ligado? Porque, de fato, isso viola absolutamente tudo que a gente conhece do mundo natural, sabe? Viola mesmo. E simplesmente viola. E, assim, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Você não... tentar provar a ressurreição é algo, tipo, cientificamente falando, não faz sentido, ninguém vai conseguir. E acho que nenhum cristão, assim, coerente teria a intenção de tentar provar a ressurreição por métodos científicos, porque é uma questão, vamos falar, é uma coisa do âmbito teológico, é uma questão de fé. Né? Então, nem foge do escopo dessa... Deus, ele pode agir de maneira que a gente não entende. E, ok, tá bom. Né? Assim, você vai estudar com aquilo que a gente... Eu acho que se eu tivesse na sua posição, né, na posição da galera e tal, eu diria assim, não sei. Como divulgador científico, eu diria, não sei, entendeu? Então, eu sei que fisicamente falando é impossível, ok? E aí, como cristão, se diria que é fé?
Exatamente, é uma questão de fé. O que não tem nada de errado. O que não tem nada de errado. Exatamente. O que tem de errado é ficar falando, não, eu tenho aqui a prova científica de que Deus fez as galáxias lisas, maduras. Eu posso tacar fogo no parquinho aí? Ajudar a tacar fogo no parquinho? Vamos vai, pode falar. O Evelyn vive falando, não só o Evelyn, tá, mas vários, que a teoria do design inteligente, a ciência mostra que Deus fez tudo pronto. Que os animais foram feitos... Ele usa a palavra pronto várias vezes. Pronto. Foi tudo pronto. Aí você pergunta, tá, onde fala em Gênesis que Deus fez tudo pronto? Não tá em Gênesis. Sabe onde tá? Tá num Salmo. Salmo 133, se não me engano. E você interpretar um Salmo como histórico é um pouquinho complicado, porque qual é a linguagem que o Salmo utiliza? Né? Ó, por exemplo... eu não sei. Não, usa uma linguagem mais filosófica, mais poética. O Salmo 139 vai falar que Deus, ele usa uma palavra que nos tricota no ventre da nossa mãe. Então, existe interpretação ao pé da letra, então quer dizer que Deus ele vai lá com uma agulha de tricô e vai montando. Não faz sentido. É uma linguagem... Os salmos são mais, digamos assim, poéticos. São canções, salmos são canções. É um livro com várias canções, poesias judaicas. Então, não faz sentido você usar um salmo que fala, ele disse haja e tudo se fez, com uma prova de que a Bíblia está falando que Deus fez tudo pronto. Porque não é a intenção do texto, e você está pegando uma linguagem hiperbólica, poética, e interpretando com história, e Gênesis não... Mas é a mesma coisa que ele fez com o Marco Polo, cara. É a mesma coisa. Não. Aí se você interpretar o pé da letra, vai ter que dizer, então, que existem unicórnios, né? Ele fala que tinha pessoas com cara de cachorro. As pessoas com cara de metade, né? Metade cara de cachorro, sim. Metade cara... carroça na China, sendo empurrada, né? Então, os grifos existiram, né? Então, existiram animais metade leão e metade cabeça de águia, né? Então, ele leva a muitas outras coisas. Aí vai falar assim, mas tem os ossos, não sei o quê... aí é a questão da geomitologia, né? Então, mas a interpretação de muitos animais mitológicos vem a partir dos fósseis mesmo. Os ciclopes são uma interpretação, por exemplo, provavelmente a partir de crânios de elefantes, né? Se olha um crânio de elefante com a parte onde inseria a tromba, o pessoal na antiguidade interpretava como um olho, né? O ciclope vinha a partir daí, por exemplo, e assim por diante. Perfeito, cara. Sim. E vem cá, como que você... Vamos entrar num negócio mais bizarro agora. Opa, vamos lá. Você sabe que por relatividade a gente pode ter o passado de alguém sendo o futuro de outra pessoa localizado no presente de outra. Como assim? Assim, em relatividade, na teoria da relatividade. Você pode ter, de certa maneira, passado, presente e futuro sendo literalmente relativos, porque depende do referencial. Sim. Existe alguma implicação teológica, sei lá, não necessariamente teológica, mas religiosa, digamos assim, se passado, presente e futuro for meramente uma ilusão da nossa cabeça? Nossa. Você consegue encontrar alguma... Não, se for, isso é uma teoria interessante, né? É lógico que isso aí entraria em conflito com a teologia, claro, né? Mas seria interessante uma filosofia, porque aí você poderia dizer, então, pera um pouquinho, isso é tudo coisa na nossa cabeça, que até mesmo tem aquela questão da experiência do cérebro numa cuba, né? Que o pessoal em ciências computação comentava sobre isso, por exemplo. Já ouviu falar do cérebro numa cuba? Não. Não, que assim, que inteligência artificial tratava disso, né? Que a ideia, por exemplo, de que, na verdade, todas as nossas ações, nossa experiência sensorial, na verdade, são apenas estilo do nosso cérebro. Não, sim, entendi. Isso até que eu ia falar, eu só não sabia por esse termo, mas é porque o que eu ia falar tem a ver, toca nisso, né? Tem pesquisas de neurociência que tentam conectar, porque olha só, vamos lá, a gente está um tempão tentando encontrar, digamos, a teoria de tudo. A teoria de tudo é a que unifica a teoria grande unificadora, Grand Unified Theory, que pega 3 interações fundamentais da natureza, que são a força nuclear fraca, forte e a eletromagnética. Aí essas 3 se chama Grand Unified Theory, né? Grande teoria unificadora. Aí falta a gravidade, né? Quando você coloca a gravidade no meio, você tem a teoria de tudo. Aí você tem várias teorias de tudo por aí. Tem a gravidade quântica em loop, né? Tem várias coisinhas aí, tentativas de teorias de tudo, né? E aí o ponto é o seguinte, cara. Como a gente está há muito tempo tentando fazer essa teoria de tudo e não consegue, surgiu, digamos assim, vertentes, né? Escolas, digamos assim,
É porque eu tô usando um termo meio errado, sabe? Tô me expressando de uma maneira errada, mas é só para ficar mais simples pra galera entender. E começou a surgir pesquisas, escolas de pensamento científico, vamos chamar assim. Uhum. É só uma simplificação, tá, Não, tudo galera, bem. que eu tô falando aqui. Que começaram a falar assim, cara, olha só, e se? É sempre o e se, É sempre sim. é sempre o e se. E se o espaço-tempo for essa coisa que a gente chama de palco, onde tem Uhum. os planetas, as estrelas, coisas acontecendo, e se essas coisas não são meramente coisas que estão só na nossa cabeça? Tipo, o espaço e o tempo não existem. Essa coisa space-time, tipo espaço-tempo unificado da teoria da relatividade, sabe? Essa Sim. coisa de espaço-tempo, onde cada ponto nessa grade tridimensional tem um reloginho que você tem que carregar junto, né? Na relatividade. Isso não existe. Isso é meramente a nossa cabeça tentando interpretar o mundo à nossa volta, entendeu? Uhum. E aí é justamente por não existir que a gente não consegue, digamos, encontrar a teoria de tudo. Porque, na verdade, a teoria de tudo vai estar aqui dentro. Sabe? Nossa, é um negócio muito louco isso. Tipo, para chegar nessa explicação mais abrangente da coisa, a gente vai precisar primeiro entender o cérebro humano como funciona e não a parte externa, digamos assim. Isso é muito louco, porque. E aí você vai dar aquela questão, tá? Então, tá, se é tudo por nossa mente, o que tem além da mente? Se há alguma coisa além da nossa mente? É uma pergunta, né? Leva implicações filosóficas bem complexas também, né? Isso. Pois é. Deixa eu só responder aqui o Michael Noha, que ele falou ali. E a resposta pro colágeno de 60 milhões de anos? Já teve 2 lives eu respondendo isso, cara. Não, eu vou colocar um complemento aqui, que até fiz short sobre isso, né? Eu falo tanto de colágeno, proteína, tá? Só que eu não vejo as pessoas da Terra Jovem falando do caso dos âmbares, né? Animais preservados em âmbar. Você tem a lagartixa de 52 milhões de anos, você tem lagartos, é uma cabeça de um lagarto preservada em âmbar com mais de 100 milhões, com 99 milhões de anos, que é mais antigo que o Jex, e lá tem tecido mole, digamos assim, né? Por quê? Porque o âmbar ele faz um isolamento, né? De raios cósmicos, de fungos e tudo mais, né? E é o mesmo princípio, na verdade, por qual teria se conservado o tecido mole. O âmbar pode, o caso do, eu queria ver como é que um criacionista Terra Jovem se responderia à questão de animais preservados em âmbar, né? A conservação deles ali. Então vai ter que dizer que é recente apenas porque conserva em âmbar, né? E porque há estudos que mostram que conserva durante muito tempo. Tanto é que o pessoal trabalha, por exemplo, com taxidermia de incrustação, né? A taxidermia de resina pega inseto e coloca ali no cubo de resina que dura por anos. Anos a fio, entendeu? E não deteriora. Olha, eu vou dizer que eu trabalho com divulgação científica, né, no projeto, né? Então eu tenho um acervo que a gente utiliza em escolas e tal, e tinha uma coleção antiga, muito tempo atrás, que vinha umas revistas com os insetos que vinham de criadouro, né? Em resina, né? Insetos, aracnídeos, enfim, né? Eu tenho exemplares dessa coleção que eles vão... eu consegui o meu primeiro, acho que em 2008. Então, em 2023 e até agora, não vi nenhum resquício de deterioração, tá do mesmo jeito desde que eu peguei ele. E se você olha um animal preservado em âmbar, o nível de preservação é impressionante. Pega uma formiga do Cretáceo, por exemplo, tá perfeita. Parece que foi colocada no âmbar ontem. E tem aí do Cretáceo, mais de 66 milhões de anos. Né? E tem proteínas ali, você vê ali. A lagartixa que eu citei aqui tem 58 milhões de anos, você vê os olhos dela, tá com os olhos abertos, com escamas, tudo bonitinho. Não é um esqueleto, uma coisa assim, toda chupada, assim. Ela tá gordinha até. Né? Até no short que eu lancei sobre o tipo de fossilização, quando falou de preservação, eu coloquei a cabeça da lagartixa, assim, aparecendo na tela. Então, é um ponto interessante aí sobre a questão da preservação. Tá respondido a tua pergunta do colágeno de 60 milhões, ô Michael? Cara, eu vou voltar de novo. É porque eu sou fascinado por. Eu vou falar igual a Adalto agora. Fascinante. Fascinante. Tudo é fascinante. Sim. Eu acho que ele fica tentando imitar o Spock do Star Trek. Sim. Deixa eu voltar aqui pra isso. Eita. Eu ia voltar ainda naquela parte que a gente estava conversando sobre. Porque assim, o lance do passado, presente e futuro, se for possível, digamos, viajar no tempo, sabe, essa coisa toda, o passado, etc e tal, e digamos que num futuro a gente tem essa tecnologia, e mesmo que a gente tenha essa tecnologia no futuro, a gente entra em contradição
lógica, né? Porque aí tem o paradoxo de Bootstrap, para quem não conhece, né? Que é aquela coisa de você criar uma máquina do tempo e vir para o passado e entregar as instruções de como construir uma máquina do tempo para você no passado e você construir a máquina do tempo no passado, sendo que você construiu no futuro, então o negócio não faz mais sentido. Onde, quando que ela foi criada, não se sabe mais, perde a definição. Mas eu gosto de pensar nisso. Vamos pegar assim, ressurreição de Jesus Cristo, por exemplo. Pense no seguinte, imagine que você pega uma máquina do tempo e volta lá no tempo naquela época, sabe? E aí você, munido da ciência moderna, sabe? Sei lá, você leva um pote de nitrogênio pra ficar brincando lá, fazendo levitação magnética, essas coisas, só pra zoar mesmo. Enfim, leva um celular que todo mundo vai ficar maluco se você levar um celular naquela época, né? Mas a questão é, imagina você voltar naquela época ali, munido do conhecimento e tecnologia que você tem hoje e estudar o que tá acontecendo ali, entendeu? Nossa, seria muito louco isso. Isso seria muito louco. Isso seria muito louco, entendeu? Muito legal. Sabe, eu fico fazendo esses exercícios, digamos assim. Eu já fiquei meio refletindo já se houvesse essa tecnologia de viagem no tempo. Imagina só como seria para um criança até jovem voltar, voltar milhões de anos, descobrir que a Terra tem milhões de anos, por exemplo. Eu vi com os próprios olhos ali que a Terra tem milhões de anos, que realmente... Né? Seria, né? eu vi no vislumbre de um terraplanista e... Cara, as pessoas... Não adianta. As pessoas quando ficam bitoladas num negócio, bitolada que eu tô falando, é que não consegue, sabe, conceber a possibilidade de estar errado. Sim. É isso. Né? Não adianta. Se você fizer isso, sabe o que a pessoa vai dizer? Vai falar que você drogou ela. Não, você injetou um negócio aqui em mim, um chip do Elon Musk, sei lá o que vai inventar. Vai inventar um monte de troço, entendeu? E falar que você drogou ela. Então, mesmo que exista essa tecnologia, você pegue essa pessoa e leve lá pro passado, entendeu? Não vai adiantar porra nenhuma. Aliás, isso me fez questionar um negócio. Quer ver? Ó, não sei se você já assistiu uma série chamada Altered Carbon na Netflix. Não vi. Tem uma série muito interessante que é essa, Altered Carbon. E tem uma premissa que eu achei muito legal, que é o seguinte: lá você pode trocar de corpo e você nunca morre. Nossa. A tecnologia chegou nesse nível, sabe? De você poder trocar de corpo e nunca morrer. E tem uma coisa que eu achei muito incrível, que lá a religião ainda existe, sabe? Essa coisa, vamos colocar aqui só para exemplificar, sabe? Mas ainda existe, digamos assim, o cristianismo lá. E dentro da religião, digamos assim, na sociedade, um valor que está bem distribuído é de que você não pode trocar de corpo. Você tem que aceitar como Deus te fez e morrer naturalmente na hora que for para morrer mesmo. E aí, tipo, digamos assim, os cristãos, os religiosos, vamos chamar assim. Tá. Os religiosos lá na série, eles, digamos assim, pregam que você não troque de corpo, tá ligado? E aí, eu achei isso bastante interessante, sabe? Digamos, esse valor ali inserido na série. A mensagem, né, que a série traz. A mensagem que a série passa com isso, entendeu? Sim, interessante. Porque lá você tem a escolha, lá você vai ter ali é um futuro distópico, né, onde as pessoas têm a escolha de nunca morrerem, se elas quiserem, elas nunca morrem. Sim. Né? Mas é uma questão de algo pré-estabelecido na crença da pessoa, ela acaba negando a realidade, né, no fim das contas. O Michael tá perguntando, e o diamante com carbono 14? Eu ainda não parei para pesquisar sobre o diamante com carbono 14. Quem aqui falou sobre isso acho que foi o Sakane que comentou sobre isso, tá? Mas tem pesquisa então disso aí, sim. Né? Não é minha especialidade a questão de geologia, nem astronomia, muito menos astronomia. Mas eu não parei para pesquisar ainda, galera. O pessoal tá me pedindo um negócio que eu não parei para pesquisar. Eu tenho um blog que eu fiz em 2011, 2012, muitos anos já, chama Gênesis 1. E até hoje o pessoal usa como blog como consulta. Eu vou ver, eu tô com ele aqui aberto, deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu fiz muita coisa lá. Algumas desatualizado, assim, com essas coisas que eu penso hoje em dia e coisas que eram... eu entendi anteriormente, mas mesmo a questão científica tá bem completinho. Deixa eu só responder um negócio aqui pra galera. Eu vou fazer o vídeo do Carbono 14, tá bom? Mas só aguardem, porque eu sou um só e eu não sou milionário pra ficar aqui. Eu tenho que fazer outras coisas também, tá, galera?
Mas eu vou fazer, se acalmem. Tecidos moles. Olha só, eu já tinha feito um texto sobre tecidos moles já em 2012, olha que coisa. 2012? É que a discussão bem antiga, né, do tecido do T-Rex. Eu fiz um sobre aquele osso do Triceratops lá, que eles mostraram também, tem um artigo aqui que eu fiz. Manda aí que eu mando o link pra galera aqui no chat. Manda, peraí, vou pegar aqui. Inclusive o nome é bem provocativo, né? Mentiras por trás dos crescimentos da Terra Jovem, né? E a mensagem aí, foi até bom o coisa que mandou ali, que agora eu vi que tá por trás, ó. Não. O pessoal vai levar pra zoeira, tudo bem. Tá de boa, meu canal de zoeira também, então. Até antes de começar a live, inclusive, o pessoal tava comentando sobre dicas de alimentação do T-Rex vegano, né? Aí eu falei, dá um pouquinho de açafrão com cenoura, que é saudável. E tem na zoeira também. Aí, agora foi, Megazord mandou ali. O texto foi de 2015, eu vi aqui agora, mas beleza. Mas de qualquer forma, deixa eu saber aqui. Jaime, vocês vacilaram no debate com Evelyn. Ele usou a teoria da evolução para explicar a diversidade de dinossauros. 60 dinossauros básicos iniciais, pós-dilúvio, e vocês não perceberam. É verdade. Ele mentiu também nesse sentido. Isso não é verdade. Não, eu só ia dizer que assim, vacilou não. É muito fácil falar 10 milhões de coisas uma atrás da outra, e aí você que se vire para lembrar de tudo que ele tá falando. É o galope de Gilson? Exatamente. Então, mas pior que eu vou dizer assim, que em termos de paleontologia, com quem foi que eu comentei isso? Foi com um amigo meu, foi com o Elton, do Arena Apologética. Em termos de paleontologia, com todo respeito, o Weber, ele sabe menos do que muita gente que é inscrita do meu canal, assim, que tá aprendendo paleontologia agora com o meu canal. Entendeu? Tem gente que sabe mais do que ele. Com todo respeito, em astronomia ele não sabe. Meio básico, né? Nenhuma. Entendeu? E pior que não é tão difícil você conseguir encontrar, por exemplo, artigos que falem sobre. Pra você ter uma ideia, esse negócio que ele falou assim, eu vou bater na tecla porque eu fiquei muito indignado quando ele falou que tirando o T-Rex, todos os outros terópodes eram carnívoros. Tem o Majungasauro, que é o dinossauro em Madagascar, que é a evidência de que ele era canibal. A evidência assim, de mordida desse dinossauro em outro da mesma espécie. Aí até brincou, então eles estavam brincando de morder, por acaso? Como é que vai explicar, então? Aí vai chegar, não, mas é só uma Majungasauro. A Alossauro também tem evidência de canibalismo. Mas é só esse. O Baryonyx tem escamas de peixe perto do ventre dele. Então aí vai aumentando, vai fechando-se cada vez mais. É mais fácil admitir o fato de que todos os terópodes, a maioria dos terópodes, né? Existem alguns que são onívoros, sim, que são herbívoros, mas pega o clado carnossauro, o clado paraflético carnossauro, é tudo hipercarnívoro. Tetadura, né? Fala, Jaime, boa noite, companhia. E aí, pessoal? Eu vou deixar mais 2 live pics aqui com um texto de uma carta que o Darwin mandou para um amigo dele falando sobre o evolucionismo, tá? Eu acho bem interessante a gente debater isso, vai estar em inglês, aí eu vou pedir, por favor, que você traduza pro pessoal aí, Felipe, se possível. Tá bom. E avisar o pessoal que assiste também que você não precisa acreditar em um ou outro, você acredita no que você quiser, no fundo do seu coração, tá? Eu acredito que Deus fez um milagre, pode ter sido Big Bang, outra forma de iniciar tudo, que as coisas evoluem a partir disso. Então, o Igor Santiago é uma outra pessoa, é uma outra pessoa que está aqui também, religiosa. Sim, exatamente. Então, e ele é de uma interpretação mas eu acho isso legal, cara. Eu acho isso, trazer vocês, assim, digamos, à tona, para poder mostrar. Porque a galera fica me chamando de ateu, mesmo eu dizendo que eu não sou. Uhum. Aí, quando vai conversar com o Serjão fala abertamente que é ateu. Certo. O Pirula também fala abertamente que é ateu. Então a galera fica achando que, sabe? Precisa ter um contraponto nesse sentido, sabe? Eu concordo plenamente. Exato. Tem que aparecer essas pessoas, tipo o Rodrigo, tipo o Igor aqui no Pix falando, para poder mostrar para várias pessoas que não tem problema nenhum você ter Big Bang, teoria da evolução e ser cristão. Não tem. O legal é que eu conheço muita gente desse meio, cientistas que são cristãos, como foi, tem esse astrofísico que trabalha também ele trabalha com física quântica também, que é cristão, conheço muita gente. Pode contar comigo aí para ajudar essa galera a virar à tona. Pode contar comigo. Vamos trabalhar para isso acontecer. É isso aí. Então eu li aqui e é legal essa carta. Deixa eu ver um pouco aqui. Deixa eu ver um pouco o chat que a galera tá falando aqui. Jaime, pega 2 Fiat 147. Não vai morrer nunca esse meme. Nossa, esse aí foi demais, gente. Nossa, poxa vida. Você foi bem. Foi muito melhor o café que você fez ali na hora que você saiu indignado do que ficar ouvindo aqui. Virou meme no universo astronômico. Eu vi umas 2 vezes que lá fez um meme, usou um meme de você levantando lá. Olha. Mano. Lá, porque realmente
Não, tem certas coisas que o pessoal compara chocolate com abacate. Olha aqui, ó. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele botou a árvore com a fruta lá? Essa é uma sabia questão... que a Eva ia comer ou botou porque queria que o pecado surgisse mesmo? Nossa, essa é uma questão muito interessante. Isso aí é uma coisa que abre debate teológico, né, em torno disso aí. Diz que Deus ele colocou o ser humano numa liberdade, mas numa liberdade responsável. Então o ser humano ele tinha a liberdade de pecar e não pecar. Ele escolheu não pecar. Mas é uma coisa, quando a gente entra na questão da onisciência de Deus, é uma coisa muito complicada, porque você está tentando entender a mente de Deus também. Exato, porque a onisciência, isso é bugante, digamos assim. Foge à nossa compreensão. Porque se é onisciente, qual o sentido de fazer um negócio que ele já sabe qual é a resposta, entendeu? É meio sem sentido. Tem algumas coisas que são paradoxais mesmo que a gente não vai ter resposta. E ok, não tem problema em você não saber algumas coisas. O pessoal às vezes quer a resposta para tudo, calma. Não tem problema você não saber. É igual o paradoxo de Bootstrap, por exemplo, a viagem no tempo. É um paradoxo que não tem solução. Ok, tá tudo bem, né? Quem sabe um dia a gente encontra, mas não tem, o pessoal às vezes fica com vergonha de admitir que não sabe algumas coisas. E não saber faz parte. Né? É isso aí. Essa proposição me lembra uma outra que eu cheguei a ouvir bastante, que era se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, seria ele capaz de criar uma pedra que ele não pode mover, né? Paradoxo da pedra. Não, é um paradoxo, né? Um paradoxo mas também. Faz parte, existem vários paradoxos aí, não é único, né? E dentro da teologia existem também, mas isso não é uma coisa que... Um paradoxo não é uma coisa que vai refutar totalmente a existência de um criador. Pode refutar, às vezes, a noção, no máximo, às vezes, a noção que você tem de. Mas, em suma, não é uma refutação contra. Né? É apenas um paradoxo. Você não acha que o universo obedece a regras inteligentes? Aí tem aspas aqui. Acho que por isso Nick Bostrom escreveu aquele paper sobre o universo ser uma simulação. Cara... Eu não consigo interpretar as regras que a gente descobriu ou inventou, maioria descoberta, como regras inteligentes que o universo... Assim, eu não consigo interpretar isso como inteligente ou burro, digamos assim, tanto faz. É porque os teoremas são coisas que o ser humano ele cria para conseguir fazer a leitura. Não, olha só, eu vou fazer uma analogia meio que matemática, sabe? Olha só. Digamos que você tem um dado com 6 lados, tá? E você vai jogar 6 vezes esse dado, tá? Aí você joga a primeira vez, deu 1. Você joga a segunda vez, deu 2. Você joga a terceira vez, deu 3. Você joga a quarta vez, deu 4. Você joga a quinta vez, deu 5. Você joga a sexta vez, deu 6. Aí você vai falar... Estranho? Coincidência. Você não vai falar isso? Coincidência? Que estranho? Concorda, galera, no chat? Vocês vão falar, porra, que bagulho bizarro. Você jogou 6 vezes seguida, sabe? E deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí que entra a moral da história. Estatisticamente falando, você jogar 6 vezes o dado, qualquer combinação de ordem aleatória que caia é a mesma probabilidade de você conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, não tem nada de especial nisso. Sim, é a questão de probabilidade. E quando a gente está na teoria da evolução, vai entrar nesse ponto também. Entendeu? É a questão das probabilidades. Então, assim, só para concluir. Se eu pego um dado e jogo a primeira vez deu 3, a segunda deu 5, a terceira deu 6, a quarta deu 2... Sabe, se sair uma outra coisa qualquer aleatória, digamos assim, a chance de cair dessa maneira aleatória, diferente do 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma. Sim. Então, assim, não tem nada, absolutamente nada de especial você ter essa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem nada de especial nisso. No método e aí a moral... qual é a moral da história? É que o nosso cérebro, nós, seres humanos, às vezes a nossa mente pode identificar algumas coisas como sendo especiais e absurdas e enigmáticas e coincidentes, assim, tipo, nossa, que troço louco, quando na verdade não são. E é isso que eu tô tentando mostrar ao dizer pra você que quando eu olho as regras do universo, digamos assim, eu não consigo identificar como regras inteligentes. Sacou a ideia? Não, sim, é porque assim, cientificamente falando, faz sentido, porque e mesmo que se houver alguma ordem, alguma coisa, uma intencionalidade no universo, uma noção teleológica, isso vai partir mais da cosmovisão, mas em nada tem a ver com o método científico.
né? É mais uma questão filosófica cosmológica, né? Então, por exemplo, o cristão ele pode ter uma ideia de que há um Deus criador que estabeleceu todas as leis e tudo mais. Só que isso vai para o campo metafísico. Mas a ciência vai trabalhar com a hipótese não que Deus ele escreveu as leis ali e tal, né? Como o design inteligente quer forçar a teoria do design inteligente, enquanto pseudociência, digamos assim, quer forçar? Não. Entendeu? Essa questão é a questão teleológica, porque tem aquela questão também de que o cristão, muitos cristãos teólogos consideram, que Deus ele rege todas as probabilidades, entendeu? Todas as probabilidades, independente de quais sejam. Então, tudo acontece segundo a vontade de Deus, todas as probabilidades acontecem, né, segundo a vontade de Deus. O Salmo 139, quando fala que Deus ele cria a gente no ventre da nossa mãe, embora eu use uma linguagem simbólica para falar isso, diz assim, que Deus ele cria na gente, escolhe as características. Nós sabemos que cientificamente nossas características são definidas por probabilidade. Uma pessoa eu não sou especialista em genética, tá? Mas uma pessoa que tem uma característica X e Y, ela vai ter uma probabilidade, um casal, né? Vai ter uma probabilidade de o filho nascer com uma característica Z, sei lá, maior ou menor. Depende muito de uma condição aleatória. Pode ser que eu acho que é uma probabilidade maior ou menor. Agora, isso é uma coisa que a ciência vai trabalhar. E dá para detectar padrão nisso? Não. A gente não consegue detectar padrão, mas o cristão vai acreditar que Deus é que determina essas probabilidades. Tem um versículo no livro de Provérbios que vai falar que toda sorte é Deus quem determina. Mas aí que tá, isso não é uma coisa do escopo da ciência. Né? Tá mais no campo filosófico. É interessante isso, separar essas coisas, né? Eu tô pensando aqui. Isso aí, por exemplo, é a questão da aleatoriedade na evolução. Né? Porque o que é a definição de aleatoriedade na ciência? Não é aleatoriedade que é ao acaso, é a questão de imprevisibilidade. Um peixe, por exemplo, ele não pensa, nossa, eu estou nesse ambiente marinho, vou evoluir vou criar pernas para viver no ambiente terrestre. Não, ele não pensa isso. Né? Acontece aleatoriamente em relação à vontade do ser ali. E não é tão aleatório assim, a gente sabe que tem os mecanismos de recombinação genética, tem seleção natural, né, isolamento geográfico e seleção sexual, tem um monte de coisa. A evolução é complexa pra caramba, e eu acho muito interessante. Mas a questão das mutações, a probabilidade das mutações, são probabilidades de aleatoriedade são imprevisíveis. Não tem como você falar, você pode falar, tá, a probabilidade de vir uma mutação X maior, mas a certeza que não, porque tem questão da probabilidade. Mas o cristão ele vai acreditar que Deus ele rege tudo, inclusive as probabilidades de mutação também. Né? Aí a gente vai entrar mais nisso, na questão de onde Deus estaria na questão da evolução também, então, nesse ponto que eu posso falar depois. Mas de qualquer forma, é o mais motivo a dizer que Deus não é detectável na ciência. É algo muito louco isso, eu acho muito legal conversar sobre isso. A gente vai um passo além, né, da conversa. Pois é. Teve o Megazord mandou outro pix aqui falando: o engraçado é os caras misturarem religião com ciência. O bacana de religião é narrar coisas que são impossíveis no mundo físico, o que chamamos de milagre. Se é milagre é porque é algo impossível. Exatamente, é algo impossível aos olhos científicos. Ou seja, só Deus consegue violar a segunda lei da termodinâmica. Deus ele consegue criar uma falha na Matrix. É mais ou menos por aí. Isso, entendeu? É simples assim, entendeu? Por isso que você tentar encontrar explicação para milagres na ciência não faz sentido. Agora, isso não quer dizer que Deus ele age 100% violando sempre todas as leis. Deus ele pode trabalhar sim usando as leis naturais. E Deus trabalhou usando as leis naturais quando mudou as pragas lá do Egito, né? Por exemplo, as situações que aconteceram ali, o cristão vai acreditar que Deus ele usa de meios naturais também, né? E o sobrenatural, o que é o milagre? O milagre, na verdade, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Né? É uma coisa que foge, que a ciência não consegue explicar. Até o Dalton Lorenzo usa esse termo, né? Leis estranhas e desconhecidas, que a gente não consegue discutir porque ele é dono de tudo. Né? Mas, pode falar. O Pacífico Armando falou ali: Deus pode tudo menos ser detectado. Não, sim. Mas porque ele quer, né? Tanto isso que eu ia falar. Mamãe ensinou que poder não é querer. Exatamente. Tanto é que, assim, nós cristãos queremos que Deus ele se revela através do livro da revelação. E o que acontece também, até entrando naquela questão que eu falei da diferença lá das duas revelações, né, de Deus, o pessoal, eles cometem muito erro de pegar e tentar encaixar essa leitura da ciência na Bíblia, forçar as duas, né? Uhum. E não, se você coloca cada uma no seu canto, por isso que eu falo, porque não vai ter contradição entre elas, não vai ter contradição quando você coloca cada uma no seu canto.
né? Começa já a partir daí. Quando você começa a tratar ambas de forma racional, de maneira coerente, a tendência é que não haja contradição. Entendeu? Ó, o Leonardo perguntou, eu tenho uma dúvida de física. Se você conseguir pressão suficiente para comprimir um líquido, ele muda de estado. Cara, depende do que você vai estudar, né? Tem os líquidos compressíveis, tem os líquidos incompressíveis, né? É como acontece no espaço, porque você tem a pressão externa ali, em cima de na superfície do... ISS, tem esses experimentos. Pega um recipiente com líquido, né? E abre ele. Joga para fora da ISS, abre ele, deixa uma câmera ali, vê o que acontece. Entendeu? Acho que o nome é liquefação, inclusive, que você tem o gás se transformando em sólido sem passar pelo estado líquido. É liquefação. Por conta da pressão ali, como é que tá no espaço, entendeu? ISS é sobre isso. Não, ISS não é o imposto. Não é o imposto. Chega de imposto. Já tá demais, já. Já tá demais, já. É International Space Station, tá? Que é no inglês. É Estação Espacial Internacional, que significa ISS. Sim. Deixa eu ver aqui o que mais a galera tá falando no chat. Caramba, como é que o tempo passa rápido? 1h22, velho. Pois é. E ainda tem muita coisa pra falar, porque nem entrei na questão dos dinossauros biblicamente falando, nem na questão de Adão e Eva, por exemplo, né? Ó, Gabriel Garcia, pergunta pro Rodrigo sobre a questão cômica do T-Rex. Explica pra gente como que a paleontologia determinou que certa espécie de dinossauro é um carnívoro. Muito bom. Na verdade, pelo mesmo motivo que a gente consegue definir qualquer espécie, as características de determinada espécie. Você vai analisar... A paleontologia, ela trabalha com método forense. É a mesma forma que um detetive, por exemplo, ele vai analisar a ação de um crime, né? Então, ele vai analisar, vai buscar as evidências, né? Tem evidências que não são tão claras, tem algumas que são tão claras que conseguem botar um ponto final no crime. E, assim, no caso de terópodes, assim, começa pela anatomia, né? Pela própria anatomia. Eu trouxe até um exemplo aqui, não sei se... Bom, já que tá, eu vou mostrar para você um exemplo aqui prático. Eu também tenho um exemplo prático. A máscara barbuda, não. Ó, a questão do espaçamento dos dentes, olha só que interessante. Isso aqui é uma miniatura de crânio de T-Rex. Olha aí. Isso aqui é uma miniatura de crânio de T-Rex, ó. Então, o que acontece? Você pode ver que os dentes deles são espaçados, tá? Os dentes deles são espaçados. Depois eu vou mostrar uma réplica de dente de T-Rex que eu tenho aqui em tamanho real. Máscara da balbúrdia. Os dentes são espaçados, ó, e eles têm bordas serrilhadas, né? E então, assim, não faz sentido um animal desse se alimenta de planta. Enquanto que, por exemplo, um herbívoro, como essa réplica de crânio de Diplodocus, que é aquele de pescoço comprido, né? Os dentes, eles são todos em formato de lápis e são todos unidos, juntos, ó. E estão bem na ponta da boca, o que mostra que não era o próprio de mastigação, indica uma dieta herbívora. E aí a gente vai analisar as evidências externas. Por exemplo, T-Rex, você tem marca de dente de T-Rex no Triceratops, que é aquele de chifre. Você tem um dente encravado de T-Rex na cauda de um Edmontossauro, que é um dinossauro herbívoro. No coprólido do T-Rex, você acha ossos de dinossauro, ossos de outros dinossauros. Você tem o T-Rex, ele tem uma das forças de mandíbula mais potentes dos dinossauros, acho que é a maior de todas, se não me engano. Até o momento, ele trocava de dente com muita rapidez, a frequência de troca de dente era muito frequente, o que é algo que se espera de um dinossauro predador, e dentre outras coisas. Aí você soma o fato de ele ser de um grupo de dinossauros que você encontra também evidência de hipercarnivoria, né? Então, não faz sentido você falar que ele é vegano. Tem casos de dinossauros que você encontra eles mortos em batalha. Dentição também, né? Então, como eu falei, ó, vou pegar aqui, ó. Aqui tá um dente T-Rex em tamanho real, né? Uma réplica, né? Uma réplica. Galera, acho que todo mundo acha. Também. Então, assim, ó, isso aqui é muito legal, que tem uma parte da maxila superior, né, que é os forames dele, né, então. Mas aqui, a borda que não dá pra ver, mas a borda é toda serrilhadinha. É um formato de faca. É um formato que é perfeito para rasgar, né? Para trinchar, rasgar. Rasgar a plantinha? Rasgar a plantinha. Então, por essas e outras, simplesmente essa ideia não faz sentido. Não existe nenhum artigo científico que mostre herbivoria nesses dinossauros. Enquanto que dinossauros herbívoros, a gente tem evidência de herbivoria. Você encontra plantas no coprólito de dinossauros herbívoros, você encontra ali... você encontra, por exemplo, alguns que engolem pedras de moela, que vão igual aquelas que alguns animais se alimentam para mastigar no estômago, né? Isso se encontra em dinossauros herbívoros, como o Diplodocus, por exemplo,
né? Então, a questão aí tem a questão da ecologia também, o ambiente que ele vivia. Por exemplo, depois fala assim, mas como é que você sabe que o T-Rex é que mordeu o Triceratops? Bom, eles estão da mesma formação geológica, né? No caso, mesmo período, são do mesmo período. E se você coloca o dente de T-Rex, assim, que a gente encontrou, no encaixe ali da fratura, da ferida do crânio do Triceratops, encaixa certinho. E para completar, colocar aí a cereja no bolo, tem casos de dinossauros que são encontrados mortos, tipo, em momento de caça. Vou citar 2 exemplos. O primeiro é o famoso Velociraptor, né? O Velociraptor. Lá, que encontraram um esqueleto de Velociraptor quase completo, que ele morreu lutando com um dinossauro herbívoro, menor, quase o tamanho dele. Eles foram soterrados por uma tempestade de areia, então eles ficaram intactos ali. E dá para ver certinho o Velociraptor com a garra do pé na traqueia do herbívoro, e o herbívoro desesperado, que tinha um bico meio igual de uma tartaruga, mordendo a mão do predador, assim, de desespero. Então eles ficaram atracados ali e foram pegos por uma tempestade de areia. Como a gente sabe que é uma tempestade de areia? É a análise da tafonomia. Aliás, tafonomia é uma palavra que criacionistas da Terra Jovem não gostam. Tá? Por quê? Porque tafonomia ela vai estudar todo o processo, desde quando o animal ele falece, até o momento que ele se fossiliza, até chegar nos dias de hoje. E a tafonomia vai mostrar que nem tudo se fossilizou da mesma forma. Existem métodos de fossilização diferentes, existem maneiras de morrer, nem tudo se morreu por uma inundação. Tá? Tem casos de dinossauros que morreram com uma inundação? Tem. Mas nem tudo. O caso desse... E tem casos, por exemplo, de que... Esse caso do Velociraptor e do Protoceratops, né? Eles foram soterrados ali, e a evidência de que eles foram soterrados, e depois a areia passou por um tempo, alguns animais carnívoros pegaram algumas partes do corpo ali, comeram, a parte estava deteriorando ali, e depois foi coberto de novo ali, né? E a gente consegue analisar tudo isso pela tafonomia. E, assim, ela vai na contramão da ideia de que todos os fósseis se formaram ao mesmo tempo, quase, numa única catástrofe. Porque vai mostrar que cada fóssil tem uma história, cada caso é um caso. Entendeu? Por isso que eles não gostam muito disso. Acho que eles nem sabem o que é tafonomia. Não, respondendo a pergunta aqui, o segundo animal com mais força na mordida. Ô, Daniel, eu acho que são os crocodilos que têm as mordidas mais fortes. Se não me engano, acho que o Megalodon ele tá em primeiro. É o Megalodon? Deixa eu até conferir aqui. Mas ele, no grupo dos dinossauros, né? Dos dinossauros do T-Rex, ele lidera, até onde eu sei, né? Até as pesquisas, conforme as pesquisas mais recentes aí, o T-Rex ele tá no ranking, no top. Né? Outros dinossauros tinham uma mordida poderosa também, mas não eram tão poderosas quanto a do T-Rex. É porque, eu entendi, aqui a galera tá falando o seguinte, é porque o Weber ele falou que depois do dilúvio foi que eles se tornaram carnívoros, que antes não era. Então, mas aí tem um problema de cognição, né? Porque, ok, você tá falando que todos os fósseis se formaram... Tem um problema de lógica. Sim, lógica, porque, isso. Antes já existiam herbívoros. Exato, aí alguns viram carnívoros. Como é que é? E alguns não, só o tiranossauro. Não, então aí... E os outros? Os terópodes, né? Então, e os outros terópodes, né? E aí, se você falar que, então, que todos os... mas então, todos os terópodes, assim, carnívoros, são pós-diluvianos. Tá, mas eles estão na mesma camada de rocha de outros fósseis. Então você vai estar falando que os fósseis... Tem um erro de lógica, cara. Não se formaram no dilúvio, né? Então, onde que fica isso, né? E nem adianta falar assim, mas só o T-Rex. Não, você tem evidência de, como eu mencionei em alguns casos aqui, de hipercarnivoria em vários outros grupos. E tem o espinossauro, você tem marca de mordida do espinossauro em dinossauros e até evidência de que se alimentava de peixe, por exemplo, né? Peixe, enfim, é carne. E se eu for devagar aqui, eu vou lembrar de muitos outros exemplos que a gente tem de evidência de Carcharodontosauro também se encontra a marca de mordida entre eles, que se mordiam também, né? Então, existe muita coisa e não faz o menor sentido. Galera tá zoando aqui. Obviamente, não é, pela zoeira não é cristão, né? Mas é uma zoeira boa. É mais fácil Deus existir que o T-Rex ser herbívoro. Nossa. Não, esse negócio do engraçado. Nos dias de hoje, a Luísa Mel cancelaria os T-Rex pós-diluvianos. Cara, meu Deus, nossa, adoro isso. E é legal que é até bom pegar essas piadas aí que eu posso usar no meu canal também, porque os shorts que eu faço é tudo nessa linha humorística. Por exemplo, o short que eu fiz foi domingo? Acho que foi domingo. Que eu lancei respondendo isso, né? Foi o domingo passado. Enfim, eu fiz um short respondendo exatamente isso. Aí eu coloquei lá uma vozinha de mim falando assim, mas o T-Rex, ele é carnívoro sim, mas os outros não, porque isso aqui conta... Aí eu coloquei, pera um pouquinho só, você tá me falando então que o Majungasauro, o Allosauro, o Carcharodontosauro, o Gigantossauro, o Dilophosauro, o Baryonyx, são todos herbívoros? Aí, sim. Então, você talvez não saiba que todas as evidências do T-Rex valem para isso também. Agora, como é que fica? Né? Deixa eu dar um play. Mendigo lá. Pô, e agora você me calou.
Deixa eu dar um play aqui no áudio que chegou aqui, eu te Opa. mandei o texto aí. Legal, deixa eu ver. Palavras do Darwin aqui, tá? Mas então comigo sempre surge a terrível dúvida se as convicções da mente do homem, que foram desenvolvidas a partir da mente dos animais inferiores, são de algum valor ou Isso é bom, confiáveis. eu já conheci Alguém isso aí. confiaria nas A gente pode convicções da até mente do aproveitar... macaco, se houvesse alguma convicção em tal mente? Ele mandou isso para uma carta para um amigo dele que era físico, e nessa mesma carta ele disse que o universo não pode ser resultado do acaso. Eu acho muito interessante. É. Você já chegou a ver isso? Ou... A citação de Darwin, das palavras de Darwin, sim. É, parece ser um... Como é que fala? É o discurso do evolucionista teísta. Isso. Né, não, na verdade, isso aí, na verdade, vai comunicar com o discurso do Alvin Plantinga, né? Que fala assim que... Explique. Como é que eu vou explicar o conceito dele aqui? Eu não sou com isso, mas eu vou tentar explicar. Que assim, se tudo isso que o nosso cérebro, nossas condições são todas formadas por um processo único evolutivo, totalmente evolutivo, né? Então a gente poderia confiar na nossa mente que foi um fruto do processo evolutivo para investigar a própria evolução, né? É uma pergunta que Darwin coloca, que o Plantinga coloca. Detalhe, isso não quer dizer que a evolução não aconteceu, não serve como prova contra a teoria da evolução, não. Ela vai naquele ponto, aquela questão lá, se existe teleologia na evolução ou se ela é desteleológica. Entra nesse ponto se ela é teleológica ou desteleológica, que é uma coisa que foge do escopo da ciência, porque a teoria da evolução não está preocupada com isso. Explica pra galera aí o que é teleologia, porque é diferente de teologia. Que há um propósito, tá? Que há um caminho ali inteligente a ser seguido ali, que não é algo simplesmente totalmente ao acaso, usando o acaso no sentido popular da palavra, entendeu? Né? Que é sempre, então teleologia e teleologia tem a ver com propósito, né? A teoria da evolução não está preocupada em estudar a questão teleológica. A teoria da evolução ela é um campo que vai estudar o processo evolutivo, mas a questão dele ser teleológico ou desteleológico entra mais com uma questão cosmológica, metafísica, e não vai entrar na biologia. Então o argumento do Alvin Plantinga ele vai mais na parte metafísica, cosmológica, do que biológica em si, né? O Alvin Plantinga ele é evolucionista teísta, inclusive. Deixa eu responder aqui um Zezão aqui, um goiabão aqui no chat. Que tá zoando aqui, falando, argumento do Jaime, rir de um exemplo lúcido. Lúcido foi, mano. Como é que você ganhou? Eu já começo a rir, velho. Rir de um exemplo lúcido. Porra, que exemplo lúcido. Aquilo ali tava fumadaço na dimetiltriptamina na mente. Eu, hein, lúcido. Era cheio da xeroba total. Pra fazer o Jaime entender algo como uma criança. Não, pode explicar na maneira técnica. Pode explicar na maneira técnica. Sim. Não precisa ser lúcido, não. Pode explicar na maneira técnica. Eu tô até agora esperando as equações diferenciais que ele falou que tinha pra calcular a temperatura do universo. Pior que eu sabia. Eu sabia que eu tava falando daquilo lá. Até conta um pouquinho da minha história, né? Com esse assunto. Eu lido com esse assunto de criação e evolução já há muitos anos, né? Como eu falei, o blog que eu criei, o Genesis 1, eu criei lá em 2011, né? Mas antes disso, eu já trabalhava com essa questão, né, de estudar, de entender. Eu me propus a estudar tanto o que a ciência de fato fala sobre esses assuntos e também estudar o próprio criacionismo. Então, muitas das coisas que o pessoal que o Eberlin trouxe, o Dr. Lourenço trouxe, eu sei de cor salteado as ideias dele, o que eles defendem. Quando falaram assim, mas nós acreditamos que o Pangeia estava unido ali, ele se rompeu durante o dilúvio. Eu sei que parece uma coisa absurda, e né? Mas conseguiram deixar o Sérgio puto. Sim, então, mas eu já conhecia esse argumento deles, eu já conhecia todo esse argumento já. Então, tudo que o Dr. Lourenço fala, olha, ele vai falar isso aqui, ele vai para esse caminho aqui, ele vai falar isso aqui. Aí, legal alguns momentos que ele ficou sem saída, tipo quando, por exemplo, ele falou da idade dos dinossauros, né, a longevidade deles. Porque os dinossauros eles continuam crescendo sem parar e tal. Aí o já cortou, não, alguns cresciam bem rápido, né? Aí ele, tá bom, beleza, tá. Porque eu sabia que eles iam esse argumento. O professor Alessandro perguntou uma coisa aqui, uma pergunta para você legal. Rodrigo, você já foi criacionista da Terra Jovem? Acreditou na literalidade do Gênesis? Você tem um passado negro? Então, na verdade, eu nunca fui da Terra Jovem, né? Eu tive uma sorte, entre aspas, de que na igreja onde... porque eu me converti, eu entrei evangélico com 12 anos. Antes disso, eu não me preocupava, não me preocupava muito com essas questões, né? Eu era bem... whatever. Também, né? Isso, quanto a isso. Quando eu já fui católico, fui kardecista, aí fiquei evangélico quando tinha 12 anos. E aí, quando a gente foi para a igreja evangélica, no discipulado,
ensinaram que não havia necessidade de você acreditar numa terra de 6.000 anos. Eles colocaram aquela ideia de que para Deus 1.000 anos são como um dia, tempo de Deus. Eles colocaram isso para mim na escola, no discipulado. Então, assim, no contexto evangélico que eu cresci aprendendo que a terra é antiga. Porém, entretanto, eu era criacionista da terra antiga no sentido de negar a evolução. Né? Porque tem esse... eu não ri de você, não, desculpa, foi o chat. Eu não posso olhar o chat. Eu não posso olhar o chat, porque o chat é top. Eu quero saber porque eu sou da zoeira também. Quero saber o que falou aí. Não, a galera tá zoando ali, porque eu li errado mesmo. Eu li lúcido, mas na verdade é lúdico. Mas continua não fazendo sentido que o cara falou. Lúcido e lúdico. Aí o Daniel até comentou ali, ó. E aí eu tô lembrando aqui, olha o exemplo lúdico que o Adalto fez pra me entender como uma criança, tá? Imagine um carro colidindo com um poste, tá? Imagine um carro a uma velocidade de 3 centímetros por ano colidindo com um poste. Mano, puta... Olha, você é ótimo. Você consegue imaginar... Olha só, Rodrigo, você consegue imaginar um carro a uma velocidade de 3 centímetros por ano? Colidindo com poste. Não, é sério. Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar isso. Alguém no chat consegue imaginar um carro a 3 centímetros por ano? É um exemplo lúdico, nada lúdico, né? É um exemplo lúdico ilúcido, talvez. Lúdico e ilúcido. Não. Eu vou falar uma coisa. Teve uma live que eu participei, umas 2 semanas atrás, aproveitando para falar sobre o dilúvio. Há uns 2 semanas atrás, né, que eu conversei com um criança jovem, né? A gente entrou mais na questão lá de Gênesis. Porém, eu aproveitei, eu não segurei, eu tive que soltar uma questão científica ali e não tive resposta. E até agora ninguém me respondeu isso aí, porque é um argumento do tipo que, igual como o dinheiro é Mato Grosso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vou mostrar. Que é um argumento que quem propôs esse argumento foi o Marcos Valério, que é uma pessoa do tempo do Orkut que debatia com criacionistas, né? E ele deu o nome de Enigmas das Capivaras. Então, já ouviu falar do Enigma das Capivaras, Felipe? Não. Conta aí. Não tem a ver com a Filó, não, tá? Não, o que acontece? Vamos considerar aí a visão, a cosmovisão aí do Criação da Terra Jovem, né? Eles dizem o quê? Que todos os animais foram ali para a Arca, né? Como eles foram para a Arca? Uma capivara que mora na América do Sul foi para a Arca. A resposta que eles vão dar é andando. Por quê? Porque todos os continentes estavam unidos, né? Então, todos os continentes estavam unidos, então a capivara foi da América do Sul, foi andando até a Arca, beleza. Aí veio o dilúvio e tal. Aí vai se argumentar que durante o dilúvio houve uma deriva continental, aquela catástrofe gigantesca, né? Vamos ignorar o fato de que isso acabaria com a Terra e criaria a Arca como se fosse um graveto, mas, enfim... vamos considerar que houve dilúvio, os continentes se partiram, né? Por conta da catástrofe do dilúvio, as águas baixaram, a Arca repousou nos Montes Ararates. E a capivara está lá dentro da Arca, certo? Então a capivara ela vai ter que voltar para a América do Sul, porque hoje temos capivaras na América do Sul. E temos fósseis de capivara na América do Sul também. Né? Então, porque ela é exclusiva daqui, do Brasil, da América do Sul. Né? Então, como é que a capivara foi lá do Monte Ararat, da Turquia, para o Brasil, para a América do Sul? Ela foi trazida em barcos por descendentes de Noé. Há evidências de pegadas de capivaras ou de evidências de capivaras que caminharam lá do Monte Ararat, porque elas não conseguem nadar por longas distâncias. O que o Mento ontem aqui na live, ele deu vários exemplos desse, assim, que a gente ficou até brincando, falando. E o mosquito da dengue também? Então, né? Não, isso aplica... essa lógica se aplica ao urso polar, a pinguins, a vários outros animais aí que são exclusivos de outros continentes. E aí, a resposta que alguns vão dar, assim, que eu já vi, tem 2 respostas que eu já vi isso aí. A primeira é, mas aí os continentes, eles não se partiram durante o dilúvio. Eles se partiram aí depois do dilúvio, porque diz lá em Gênesis, né, que nos dias de Peleg partiu-se a terra. Está escrito lá, nos dias de Peleg partiu-se a terra. Em primeiro lugar, teologicamente, partiu-se a terra está falando de divisão dos povos, tá? Isso, os teólogos aceitam isso. Então, é uma interpretação errada. Segundo, você dizer que a deriva continental aconteceu pós-dilúvio, você está dizendo, então, que... Porque, um pequeno movimento de continente pode causar terremoto, causa vários abalos sísmicos. Então, você está dizendo que eles se partiram de uma vez só. Então, você está defendendo uma segunda catástrofe que nem está na Bíblia. Agora, aí tem uma outra resposta para isso que o pessoal pode dar. Não, mas os anjos que levaram os animais, a capivara, lá do Monte Ararat para a América do Sul.
Aí eu lhe pergunto, onde está isso na Bíblia? Você está cometendo uma exegese, que é o quê? Colocar algo que não está na Bíblia. Dizer que a Bíblia está falando algo que não está lá. Aí complica, né? Você está apelando para algo que não está na Bíblia. Ou seja... tipo a era do gelo 4. E não é uma resposta científica. Onde está... Onde é uma resposta científica dizer que anjos levaram a capivara da Turquia para a América do Sul? O Rodrigo falando ali, ó. Se Deus é todo poderoso, por que ele pediria para alguém fazer um barco? Era só matar e pronto. Não sei por que tanta dificuldade. Deu ruim? Então leva... Mata logo tudo, repovoa tudo, bota no dinossauro novinho e agora carnívoro. Na verdade, é isso que eu falei pra você. A minha visão a respeito desse assunto, ela não é só científica, ela também é teológica, entendeu? A gente tem que ter uma noção correta, assim, da interpretação do texto bíblico, o contexto dele, o que tá falando sobre o dilúvio mesmo, sobre a perspectiva de quem, né? Toda terra para quem também, tem tudo isso, envolve toda essa questão. Então, quando a gente não faz uma leitura equivocada... Vocês já pararam... Não é para você a pergunta, claro, tá? pode fazer. Para o chat. Faz aí. Vocês já pararam para pensar que muitos dos escritores da Bíblia poderiam fazer uso de hipérbole e vocês não estão percebendo? Né? Uma gigantesca arca. Não, um barquinho aqui, um caiaque. Um tsunami global de 300 mil metros de altura. Não, digamos assim, um tsunami, entendeu? Normal. Sim, talvez. Exatamente. Só meu microfone aqui que tá dando um probleminha nele. Sabe aquela coisa do ser humano que quando vai contar a história, cada vez que conta aumenta o troço? Exatamente. Então, você disse tudo. Isso pode acontecer também, cara. Por que não aconteceria? Não sabe? Olha, o Felipe, você matou a pau. A questão do dilúvio é exatamente nesse peso, exatamente esse ponto. Uma marolinha. Uma marolinha. Um puta dilúvio global, a marolinha. Então exatamente esse ponto, entendeu? A gente tem que levar em conta um contexto ali da época, né? Porque Paulo de Tarso, por exemplo, vai falar que o evangelho ele foi pregado em toda a terra. Mas Paulo não conhecia a Antártida, Paulo não conhecia a América do Sul, como é que ele fala que é toda a terra? Calma aí, gente, vamos ter uma noção de linguagem que é utilizada ali, né? Então, o mesmo princípio. Êxodo vai falar, os gafanhotos, nas 10 pragas, os gafanhotos cobriram toda a face da terra. Não, eles só ficaram no Egito. Não tá falando que teve a praga de gafanhotos também em Marrocos ou na África. Aí tem que também levar em conta que ali naquele espaço de acontecimentos, de eventos, muitas pessoas ali acreditavam, digamos assim, que o mundo era só aqui. Isso, exatamente. Não tinha outras terras, outros continentes, sabe? E tem isso também, exatamente. Então, olha só, como tudo isso é importante levar em consideração quando a gente vai fazer a interpretação de um texto como Gênesis, por exemplo. O Rodrigo Silva comentou isso, inclusive. O pessoal tem que parar de olhar o texto bíblico como se fosse algo contemporâneo e olhar como o povo do Oriente Próximo lia. Né? Ele falou isso e nesse ponto ele está certo. Entendeu? Da maneira de você ler. Eu imagino as ondas e tempestades em um planeta 100% coberto de água. Isso aí é o planeta de Miller, do Interestelar, né? Aí beleza. Não dá. Isso, a ideia de um dilúvio global, a gente tem que ser sincero, ela não se sustenta ao redor da ciência, não faz sentido. Cara, se bobear não faz sentido nem na própria... Não, nem teologicamente falando faz. Outra coisa também, né? Se a gente falar que é um dilúvio global, a gente tem que implicar um deserto global, né? Porque diz que as águas se secaram. Tá escrito lá que as águas se secaram. Ou seja... Não faz sentido, como eu disse, talvez não faça sentido nem teologicamente o negócio. Exatamente. É um diluvinho. É um caiaquezinho. Ele pode ter implicações teológicas, assim, em termos de ser um problema moralmente falando, para o povo do local ali, né? Entendeu? Ele pode ter um sentido mais espiritual, assim, teológico. Né? Ele pode ser global no nível teológico, mas não no nível físico, digamos assim. É bem interessante isso. Galera, estamos chegando aí a 2 horas de live. Nossa, já? 2 horas? A gente nem entrou em Adão e Eva ainda, né, pô? Nossa. Nem 10 e 10. É que eu não queria estender muito a live, pra poder não ficar muito grande, para o pessoal poder assistir depois. Né? Aí é só ver aqui o chat e responder algumas perguntinhas. Se a gente qualquer coisa, a gente marca outra, pô. O que vocês acharam, galera? Vocês gostaram da live aí? Aliás, amanhã eu vou ter que fazer outro react. Os caras me responderam. Já me mandaram aqui falando, Jaime, os caras lá do Design Inteligente fizeram uma live lá, um vídeo, sei lá, e botaram lá as crônicas e lamentações de Felipe Jaime. Eita, nossa, que título mais épico. Ficaram 2 horas falando de mim lá, hein? Aí, tá vendo aqui. Você ouviu a orelha coçar esses dias aí?
Nossa. Dizem, né? Porque dizem que a orelha coça, né? Quando eu tô falando da gente, né? Amanhã, 8 da noite, eu vou fazer o react resposta. A galera fala às vezes assim pra mim, não, Jaime, você só reagiu. Falei, mas o nome é react, porra. Não tá escrito... reação. Eu não disse refutando, eu disse react. React é reagir, caramba. Sim. Pode ser react barra refutação. Se fosse react barra refutação, tudo bem, né? Exatamente, pô. Ô, Felipe, tem um amigo meu aí que, se quiser até chamar para conversar aí, ele é teólogo e filósofo, né? E ele já deu uma palestra muito legal aí sobre a questão de Adão e Eva. Ele mostra as diferentes visões teológicas que pode ter, que não entra em confronto com o que a gente sabe sobre evolução. Tenho 2 pessoas aqui que manjam disso e posso até indicar aí, cara, no seu canal, que são super gente fina. Vamos ver de marcar isso aí, Eu gosto de conversar essas coisas. Sim. O Inverso Astrônomo tá falando, Jaime e o Sacani e o Pirula, quando vão colar aqui? Então, o Sérgio já veio aqui, né? Já veio. Pirula não falei com ele não, vou falar com ele ainda. Só que, cara, juntar os 3 é difícil. Se você conseguir falar com o Pirula, fala pra ele que eu tô mandando mensagem várias vezes aí ele participar do show do Brax do canal. Aliás, Felipe, aproveitando, tá ao vivo, tá convidado pra participar do show do Brax do canal. Viu? Eu vi lá o videozinho. Eu quero participar, eu gostei. Aí, galera, falar nisso, eu vou mandar o link pra vocês aí, ó. Se inscrevam lá. Canal do Mesozoico Zoado. No Mesozoico. E apoie a campanha Irritator Belongs to BR que a gente tá fazendo aí pra repatriação do crânio de Irritator que tá lá na Alemanha. Foi trazido legalmente anos atrás, né? E a gente está lutando para repatriar o crânio, assim como está sendo repatriado o Birajara. Explica a história completa. Claro, vamos lá. O que acontece? Alguns fósseis, algumas décadas atrás, foram contrabandeados aí, levados legalmente para a Alemanha. Um deles foi o Birajara, que está voltando, e outro é o Irritator, que é um dinossauro que parecia um crânio de crocodilo, assim, né? E a gente sabe pela legislação que os fósseis nacionais são patrimônio da União. Eles não podem ser daqui, né? Então é questão da legislação. E aí, houve uma comoção para o Birajara voltar para o Brasil, que ele estava lá ilegalmente, porque uma pessoa lá da Alemanha publicou um artigo científico estudando fóssil que era para estar aqui no Brasil. Aí houve uma comoção, o artigo até foi retirado, e mês que vem, provavelmente, o fóssil do Birajara vai para o Museu do Cariri. Então, ok, a campanha da hashtag o Birajara belongs to BR deu certo, né? O Birajara belongs to BR, né? Aí o que acontece? Aconteceu a mesma coisa esse ano com o Irritator. Olha como são as coisas do destino. É um outro fóssil nosso. Isso, é outro fóssil nosso, que é um crânio de dinossauro, né? O Irritator, a mesma coisa. Um outro cientista lá fez uma pesquisa em torno desse crânio, que foi levado legalmente. A pesquisa foi até retirada o artigo foi retirado da revista científica por conta disso. E agora está iniciando a hashtag para repatriar esse crânio. E o que acontece? Por coincidência, por acaso do destino, no meu canal do Mesozoico Zoado, que tem um desenho animado, né? Tem os personagens ali. E um dos protagonistas, ele é um Irritator, né? É um Irritator em desenho animado, que é o Pinhoso, né? Então, casou certinho ali, né? Então, a forma como vontade de comer. Então, a gente criou a hashtag, a gente tá incentivando a hashtag Irritator belongs to BR e criamos a hashtag Pinhoso volta para casa, né? Então, se puder apoiar a hashtag Irritator belongs to BR e hashtag Pinhoso volta para casa, né? Ele tá sendo meio que o símbolo dessa campanha agora, aqui no canal, está usando ele, né? Vai ser muito legal pra gente poder... E engraçado que o personagem ele é azarado, é um personagem que só se dá mal, né? Aí eu tô usando até o slogan, faça o Pinhoso ter sorte ao menos uma vez. Rodrigão, brigadão por ter participado. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo, gostei muito do bate-papo. Valeu, muito bom. Foi divertido. A galera tá falando pra chamar outras pessoas ali, eu vou chamar assim, Denilson. Eu já falei com ele, inclusive, tá? Calma, galera. Calma, hein, galera, calma. Amanhã, 8 da noite, vocês voltem aí que eu vou fazer o react resposta lá dos caras que estão falando de mim. Eita. Os caras estão falando de novo de mim. Então eu vou responder. Tá certo. Ó, aqui, ó. Já tô até aqui. Ó, a máscara da balbúrdia pronta aí já. No jeito. Ó o dentinho de quem morre em planta. Como cenoura. Aqui. Só mato. Ai, meu Deus. Valeu, galera. Falou, muito obrigado, obrigado gente. a todos Valeu. vocês aí. Mandei o link aí no chat. Cliquem aí e entrem lá no Mesozoico Zoado. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.